Módulo 2, capítulo 3. A fase fotoquímica da fotossíntese. A fotossíntese é um dos processos biológicos mais importantes para a manutenção da vida na Terra. É por meio dela que os organismos autotróficos, como as plantas, as algas e algumas bactérias, conseguem converter a energia luminosa proveniente do Sol em energia química, armazenada em moléculas orgânicas. Esse mecanismo permite a produção de compostos energéticos que sustentam tanto o crescimento quanto o metabolismo dos próprios organismos fotossintetizantes, além de fornecer matéria orgânica e oxigênio para praticamente todos os ecossistemas do planeta. Esse processo ocorre principalmente nos cloroplastos, organelas presentes nas células vegetais. No interior dessas organelas, a energia luminosa é capturada por pigmentos especializados e utilizada para promover uma série de reações químicas que culminam na formação de carboidratos. Didaticamente, a fotossíntese pode ser dividida em duas grandes etapas. A primeira é a fase fotoquímica, também conhecida como fase dependente da luz. A segunda é a fase bioquímica, chamada de ciclo de Calvin-Benson, responsável pelas reações de fixação do carbono. Podemos definir a fotossíntese como o processo pelo qual organismos autotróficos utilizam a energia luminosa para transformar substâncias inorgânicas simples em moléculas orgânicas ricas em energia. Durante esse processo, a água atua como fonte de elétrons, enquanto o dióxido de carbono fornece o carbono necessário para a síntese dos açúcares. A energia proveniente da luz solar, absorvida pelos pigmentos fotossintéticos, é convertida em energia química na forma de ATP e NADPH. Essas duas moléculas fornecem tanto energia quanto poder redutor para que, posteriormente, durante a fase bioquímica da fotossíntese, ocorra a produção dos carboidratos. De maneira simplificada, podemos entender a fotossíntese como um mecanismo de armazenamento da energia do Sol em ligações químicas. Entre as características fundamentais desse processo estão o fato de ocorrer apenas em organismos autotróficos, depender da luz como principal fonte de energia e utilizar água e dióxido de carbono como reagentes. Como resultado, produz compostos orgânicos ricos em energia e libera oxigênio molecular como subproduto. Graças a esse fenômeno, todas as cadeias alimentares do planeta podem ser sustentadas. A equação geral da fotossíntese pode ser expressa da seguinte forma: 6 moléculas de dióxido de carbono reagem com 6 moléculas de água, utilizando energia luminosa, para formar uma molécula de glicose e 6 moléculas de oxigênio. Em outras palavras, 6 moléculas de dióxido de carbono, representadas pela fórmula CO2, somam-se a 6 moléculas de água, representadas por H2O, utilizando energia luminosa para formar uma molécula de glicose, cuja fórmula é C6H12O6, além de 6 moléculas de oxigênio molecular, representadas por O2. Embora essa equação represente adequadamente o balanço geral da fotossíntese, ela não mostra todas as inúmeras reações intermediárias que acontecem dentro dos cloroplastos. Na realidade, a fotossíntese envolve dezenas de etapas bioquímicas bastante complexas. Inicialmente, a energia luminosa é capturada e convertida em ATP e NADPH. Em seguida, essas moléculas são utilizadas para reduzir o dióxido de carbono e formar os carboidratos. Também podemos interpretar essa equação observando seus reagentes e seus produtos. Como reagentes, encontramos o dióxido de carbono, a água e a energia luminosa. Como produtos, obtemos a glicose e o oxigênio. A glicose representa uma forma de armazenamento de energia química que poderá ser utilizada posteriormente pela própria planta em suas atividades metabólicas ou ser transferida para outros organismos através da respiração celular. É importante destacar que, embora a glicose seja apresentada como produto final da equação geral, a primeira molécula de carboidrato produzida durante a fotossíntese é o gliceraldeído 3-fosfato, conhecido pela sigla G3P. Posteriormente, essa molécula pode ser convertida em glicose, sacarose, amido e diversos outros compostos orgânicos. A importância biológica e ecológica da fotossíntese é gigantesca. Toda a energia capturada pelos organismos fotossintetizantes é transferida para os demais níveis tróficos por meio das cadeias alimentares. Sem a fotossíntese, simplesmente não existiria produção primária suficiente para sustentar consumidores, decompositores e todos os demais organismos heterotróficos. Além disso, a fotossíntese é responsável pela produção da maior parte da biomassa existente, tanto nos ambientes terrestres quanto nos aquáticos. Os compostos orgânicos produzidos pelas plantas servem como alimento para herbívoros, onívoros, carnívoros e inúmeros micro-organismos decompositores. Assim, toda a energia disponível nos ecossistemas tem origem, direta ou indiretamente, na energia solar capturada durante a fotossíntese. Outro aspecto fundamental é a produção de oxigênio. Durante a fase fotoquímica ocorre a quebra da molécula de água, processo que libera oxigênio molecular. Esse oxigênio é indispensável para a respiração aeróbica da maioria dos seres vivos. Estima-se que a fotossíntese realizada por plantas, algas e cianobactérias seja responsável por manter os níveis de oxigênio atmosférico observados atualmente. A fotossíntese também desempenha papel essencial na regulação do ciclo global do carbono. Ao retirar dióxido de carbono da atmosfera e incorporá-lo em moléculas orgânicas, esse processo contribui diretamente para o equilíbrio climático do planeta. Do ponto de vista da agronomia, a fotossíntese representa o principal processo relacionado à produtividade das culturas agrícolas. A produção de grãos, frutos, fibras e biomassa depende diretamente da eficiência fotossintética das plantas. Fatores como intensidade luminosa, disponibilidade de água, temperatura, nutrição mineral e concentração atmosférica de dióxido de carbono influenciam diretamente essa eficiência e, consequentemente, determinam o rendimento das lavouras.
Existe uma frase bastante útil para memorizar essa relação entre as duas fases da fotossíntese. A fase fotoquímica produz ATP e NADPH. Já a fase bioquímica utiliza ATP e NADPH para transformar o dióxido de carbono em carboidratos. Agora que compreendemos o conceito geral da fotossíntese, podemos iniciar o estudo da fase fotoquímica propriamente dita. A fotossíntese constitui o principal mecanismo biológico capaz de converter energia luminosa em energia química armazenada em compostos orgânicos. Para entender essa etapa, é necessário compreender inicialmente a natureza da luz, os comprimentos de onda que podem ser utilizados pelas plantas e a forma como essa energia é absorvida pelos pigmentos fotossintéticos. A luz é uma forma de radiação eletromagnética que se propaga em ondas. Cada uma dessas ondas possui um comprimento específico, denominado comprimento de onda, normalmente medido em nanômetros. Dependendo desse comprimento de onda, a radiação apresenta diferentes quantidades de energia. Ondas mais curtas possuem maior energia, enquanto ondas mais longas apresentam menor quantidade de energia. Nem toda a energia emitida pelo Sol pode ser utilizada pelos organismos fotossintetizantes. Apenas uma faixa específica do espectro eletromagnético é efetivamente aproveitada durante a fotossíntese. O Sol constitui a principal fonte de energia dos ecossistemas terrestres. Em seu interior, ocorrem reações de fusão nuclear que liberam enormes quantidades de energia na forma de radiação eletromagnética. Essa radiação percorre aproximadamente 150 milhões de quilômetros até alcançar a Terra. Quando essa energia chega à atmosfera terrestre, parte dela é absorvida pela própria atmosfera. Outra parte é refletida pelas nuvens. Outra parcela é dispersada pelo ar. Uma fração é absorvida pela superfície terrestre e, finalmente, apenas uma parte é utilizada pelos organismos fotossintetizantes. A energia luminosa que chega às folhas é composta por diversos comprimentos de onda diferentes. Entretanto, apenas uma parcela dessa radiação é aproveitada com elevada eficiência durante a fotossíntese. A radiação emitida pelo Sol forma o chamado espectro eletromagnético, composto por diferentes tipos de ondas que variam tanto em comprimento quanto em energia. As principais regiões desse espectro incluem os raios gama, os raios X, a radiação ultravioleta, a luz visível, a radiação infravermelha, as microondas e as ondas de rádio. Para a fotossíntese, a região realmente importante corresponde à luz visível, que compreende aproximadamente os comprimentos de onda entre 400 e 700 nanômetros. Existe uma relação inversa entre o comprimento de onda e a energia da radiação eletromagnética. Isso significa que, quanto menor o comprimento de onda, maior será sua frequência e maior será também a energia transportada. Em contrapartida, quanto maior o comprimento de onda, menor será a frequência e menor será sua energia. Por essa razão, a luz azul possui maior energia do que a luz vermelha, que apresenta comprimento de onda mais elevado. A faixa do espectro utilizada efetivamente pelos organismos fotossintetizantes recebe o nome de radiação fotossinteticamente ativa, conhecida pela sigla RFA, ou ainda pela sigla inglesa PAR, derivada da expressão Photosynthetically Active Radiation. Essa faixa compreende os comprimentos de onda entre 400 e 700 nanômetros e corresponde praticamente à luz visível. Dentro dessa região encontram-se as cores violeta, azul, verde, amarelo, laranja e vermelho. Embora toda essa faixa possa ser utilizada pelas plantas, a absorção não ocorre de maneira uniforme. Os pigmentos fotossintéticos absorvem com muito mais eficiência as regiões azul e vermelha do espectro luminoso. Quando a luz incide sobre uma folha, nem toda a energia luminosa é aproveitada pela fotossíntese. Ao atingir o tecido foliar, essa energia pode seguir diferentes caminhos. Uma parte é absorvida pelos pigmentos fotossintéticos e utilizada diretamente no início das reações fotoquímicas. Outra parte é refletida pela superfície da folha, principalmente a luz verde. É justamente por esse motivo que as folhas apresentam coloração verde aos nossos olhos. Além da luz refletida, existe ainda uma parcela que atravessa a folha sem ser absorvida. Uma pequena fração da energia absorvida pode ser reemitida na forma de fluorescência, enquanto outra parte é dissipada na forma de calor. Essa dissipação desempenha um papel importante na proteção dos sistemas fotossintéticos, evitando danos provocados pelo excesso de energia luminosa. A luz apresenta um comportamento bastante interessante, conhecido como dualidade onda-partícula. Isso significa que ela pode ser descrita tanto como uma onda quanto como uma partícula. As partículas elementares da luz recebem o nome de fótons, e cada fóton transporta uma quantidade específica de energia. Durante a fotossíntese, os pigmentos fotossintéticos absorvem fótons individualmente. Quando um fóton é absorvido, ele promove a excitação dos elétrons presentes nas moléculas de clorofila. Esse evento representa o início de toda a fase fotoquímica da fotossíntese. Sem a absorção dos fótons, os elétrons não seriam excitados, o transporte eletrônico não seria iniciado e, consequentemente, não haveria formação de ATP nem de NADPH, moléculas indispensáveis para as etapas posteriores da fotossíntese. Em outras palavras, sem a absorção da energia luminosa, a fotossíntese simplesmente não acontece. Vale a pena guardar uma frase bastante importante para a revisão. A fase fotoquímica começa quando um fóton é absorvido por um pigmento fotossintético, promovendo a excitação de elétrons. Agora que entendemos a natureza da luz e como ela chega até as plantas, podemos estudar os pigmentos responsáveis por captar essa energia. Os pigmentos fotossintéticos são moléculas altamente especializadas, capazes de absorver energia luminosa e transferi-la para os centros de reação dos fotossistemas. Sem esses pigmentos, a luz atravessaria os tecidos vegetais praticamente sem ser aproveitada, impossibilitando a conversão da energia luminosa em energia química.
Esses pigmentos estão localizados nas membranas dos tilacoides, no interior dos cloroplastos. Eles não ficam distribuídos aleatoriamente, mas organizam-se em estruturas chamadas complexos antena. Esses complexos são responsáveis por captar os fótons e direcionar a energia absorvida para os fotossistemas. Cada pigmento possui características próprias de absorção da luz. Isso permite que a planta aproveite diferentes comprimentos de onda da radiação solar. A presença de vários pigmentos diferentes amplia significativamente a eficiência da fotossíntese, pois aumenta a faixa do espectro luminoso que pode ser utilizada. O principal pigmento fotossintético é a clorofila A. Ela está presente em todos os organismos que realizam fotossíntese oxigênica e participa diretamente das reações fotoquímicas. Além disso, encontra-se nos centros de reação dos dois fotossistemas, tanto no fotossistema 2, conhecido como P680, quanto no fotossistema 1, conhecido como P700. Nenhum outro pigmento consegue substituir completamente a função desempenhada pela clorofila A. Sua estrutura é formada por um anel tetrapirrólico, no centro do qual existe um átomo de magnésio, além de uma longa cadeia de fitol com caráter hidrofóbico. Essa organização estrutural é essencial para o funcionamento da molécula durante a fotossíntese. O magnésio desempenha um papel especialmente importante, pois participa diretamente da absorção da energia luminosa, permitindo que a clorofila capture fótons de maneira extremamente eficiente e dê início às reações fotoquímicas. A clorofila apresenta maior capacidade de absorção na região da luz azul-violeta, aproximadamente em 430 nanômetros, e também na região da luz vermelha, em torno de 662 nanômetros. Em contrapartida, sua capacidade de absorver luz verde é muito pequena. Como consequência, essa luz é refletida ou transmitida pela folha, explicando a coloração verde observada nas plantas. Entre suas principais funções estão captar energia luminosa, participar diretamente das reações fotoquímicas, promover a excitação dos elétrons e iniciar o transporte eletrônico. Além da clorofila A, existe a clorofila B, considerada um pigmento acessório. Sua principal função consiste em ampliar a capacidade de absorção de luz da planta, transferindo posteriormente essa energia para a clorofila A. Graças à presença da clorofila B, a eficiência fotossintética aumenta significativamente, principalmente em ambientes com menor disponibilidade de luz. Sua estrutura é muito semelhante à da clorofila A, diferindo apenas por um pequeno grupo químico ligado ao anel tetrapirrólico. Apesar dessa diferença aparentemente pequena, seu espectro de absorção é diferente. A clorofila B absorve preferencialmente luz azul, em torno de 453 nanômetros, e também luz vermelho-alaranjada, aproximadamente em 642 nanômetros. Dessa forma, ela complementa o espectro de absorção da clorofila A e aumenta o aproveitamento da energia luminosa. Entre suas funções estão ampliar o espectro de absorção da luz, captar fótons que seriam pouco aproveitados pela clorofila A e transferir essa energia para os centros de reação. Existe ainda um aspecto fisiológico bastante interessante. A proporção entre clorofila A e clorofila B pode variar conforme as condições ambientais. Plantas adaptadas a ambientes sombreados costumam apresentar uma quantidade relativamente maior de clorofila B, aumentando sua capacidade de captar luz em locais menos iluminados. Outro importante grupo de pigmentos é formado pelos carotenoides. Esses pigmentos acessórios estão presentes em praticamente todos os organismos fotossintetizantes e são responsáveis pelas colorações amarela, alaranjada e avermelhada observadas em diversos tecidos vegetais. Embora também participem da absorção da luz, sua principal função está relacionada à fotoproteção. Eles atuam protegendo o aparato fotossintético contra possíveis danos causados pelo excesso de energia luminosa. Entre os principais carotenoides destacam-se o beta-caroteno, a luteína, a zeaxantina e a violaxantina. Esses pigmentos absorvem principalmente luz na região do azul e do azul esverdeado, aproximadamente entre 400 e 500 nanômetros. Dessa forma, complementam o espectro de absorção utilizado na fotossíntese e reforçam a proteção do sistema fotossintético. Quando a intensidade luminosa é muito elevada, pode ocorrer um acúmulo excessivo de energia nos fotossistemas. Esse excesso pode provocar danos estruturais e funcionais. Os carotenoides evitam esse problema, dissipando o excesso de energia luminosa antes que ele cause prejuízos. Além disso, reduzem a formação de espécies reativas de oxigênio e protegem proteínas e membranas dos tilacoides. Sem esses pigmentos, os sistemas fotossintéticos seriam extremamente vulneráveis durante períodos de intensa radiação solar. Outro grupo de pigmentos acessórios é formado pelas ficobilinas. Esses pigmentos são encontrados principalmente em cianobactérias, algas vermelhas e algumas outras algas não verdes. Sua função consiste em ampliar o aproveitamento da energia luminosa, absorvendo comprimentos de onda pouco utilizados pelas clorofilas. Essa característica permite que muitos organismos aquáticos realizem fotossíntese em maiores profundidades, onde determinadas faixas do espectro luminoso predominam devido à filtragem da luz pela coluna de água. Entre as principais ficobilinas encontra-se a ficoeritrina, responsável pela coloração avermelhada de muitas algas. Ela absorve principalmente luz verde e luz azul esverdeada. Outro pigmento importante é a ficocianina, responsável pela coloração azulada observada em diversas cianobactérias. Sua absorção ocorre principalmente na região da luz alaranjada e da luz vermelha. Graças às ficobilinas, a capacidade de utilização da energia luminosa em ambientes aquáticos aumenta significativamente.
Quando analisamos todos os pigmentos em conjunto, percebemos que eles permitem às plantas aproveitar grande parte da radiação luminosa visível, especialmente entre 400 e 700 nanômetros. A absorção é mais intensa nas regiões azul e vermelha, enquanto a região verde é pouco absorvida e acaba sendo refletida. Essa diversidade de pigmentos torna a fotossíntese muito mais eficiente e favorece a adaptação das plantas aos mais diversos ambientes. É importante lembrar que esses pigmentos não atuam isoladamente. Eles estão organizados em estruturas chamadas complexos antena, que funcionam como verdadeiros coletores de luz. O funcionamento desses complexos ocorre em várias etapas. Inicialmente, um pigmento absorve um fóton e entra em estado excitado. Em seguida, essa energia é transferida para pigmentos vizinhos. Aos poucos, ela percorre todo o complexo antena até alcançar o centro de reação do fotossistema, onde promove a excitação da clorofila especial responsável pelo início da conversão fotoquímica da energia. Trata-se de um processo extremamente eficiente, no qual a transferência de energia ocorre com perdas mínimas. Existe uma frase bastante útil para memorizar esse assunto. A clorofila realiza a fotossíntese, enquanto os pigmentos acessórios ajudam a captar e proteger a energia luminosa. Agora que conhecemos os pigmentos responsáveis pela captura da luz, precisamos compreender onde todas essas reações acontecem dentro da célula vegetal. Para isso, estudaremos a estrutura do cloroplasto e dos tilacoides. Para compreender completamente a fase fotoquímica da fotossíntese, não basta conhecer os pigmentos responsáveis pela absorção da luz. Também é fundamental entender onde essas reações ocorrem dentro da célula vegetal. As reações dependentes da luz acontecem nos cloroplastos, organelas especializadas presentes principalmente nas células do mesófilo foliar. Os cloroplastos possuem uma organização interna extremamente especializada, permitindo que a energia luminosa seja capturada com elevada eficiência e convertida em energia química. A disposição estratégica dos fotossistemas, das proteínas transportadoras de elétrons e das enzimas garante que todas as etapas da fase fotoquímica ocorram de maneira coordenada e altamente eficiente. O cloroplasto é uma organela encontrada nas plantas e nas algas, sendo o local onde ocorre a fotossíntese. Sua origem está relacionada à teoria endossimbiótica, segundo a qual um ancestral das células eucarióticas incorporou uma cianobactéria fotossintetizante. Em vez de ser digerida, essa bactéria passou a viver em associação permanente com a célula hospedeira. Ao longo da evolução, essa relação tornou-se tão íntima que deu origem ao cloroplasto moderno. Diversas evidências sustentam essa teoria. Entre elas estão a presença de DNA próprio, ribossomos próprios, capacidade limitada de replicação e a existência de uma dupla membrana envolvendo o cloroplasto. As funções desempenhadas por essa organela vão muito além da simples captura da luz. O cloroplasto é responsável pela absorção da energia luminosa, pela produção de ATP e NADPH, pela fixação do carbono durante o ciclo de Calvin-Benson, pela síntese de compostos orgânicos e ainda participa da biossíntese de aminoácidos, lipídios e pigmentos. Quando observamos sua organização interna, percebemos que cada estrutura possui uma função específica. A camada mais externa recebe o nome de membrana externa. Ela apresenta elevada permeabilidade para pequenas moléculas e sua principal função consiste em proteger o cloroplasto e permitir trocas de substâncias com o citoplasma. Logo abaixo encontra-se a membrana interna. Diferentemente da externa, ela possui permeabilidade altamente seletiva e controla rigorosamente quais substâncias entram e saem da organela. Entre essas duas membranas existe um pequeno espaço denominado espaço intermembranar. No interior do cloroplasto encontra-se uma matriz fluida chamada estroma. Esse compartimento contém o DNA plastidial, ribossomos, enzimas, grânulos de amido e diversos metabólitos. É justamente no estroma que ocorre o ciclo de Calvin-Benson, responsável pela fixação do dióxido de carbono e pela produção dos carboidratos. Também no interior do estroma encontra-se um complexo sistema de membranas, conhecido como sistema tilacoidal. Esse conjunto de membranas constitui o local onde acontecem as reações fotoquímicas da fotossíntese. Os tilacoides são estruturas membranosas achatadas que funcionam como verdadeiras usinas de conversão de energia. Em suas membranas estão inseridos praticamente todos os componentes necessários para a fase fotoquímica, incluindo o fotossistema 2, o fotossistema 1, o complexo citocromo B6F, a ATP sintase, os pigmentos fotossintéticos e as diversas moléculas transportadoras de elétrons. É justamente nesse ambiente altamente organizado que a energia luminosa é transformada em energia química. O interior de cada tilacoide recebe o nome de lúmen. Durante a fase fotoquímica, ocorre intenso acúmulo de prótons ou íons de hidrogênio nesse compartimento. Esse acúmulo é absolutamente indispensável para a formação do gradiente de prótons, que será utilizado posteriormente na síntese de ATP. Os tilacoides não ficam distribuídos aleatoriamente dentro do cloroplasto. Eles se organizam em pilhas chamadas grana. Visualmente, essas estruturas podem ser comparadas a uma pilha de moedas empilhadas umas sobre as outras. Essa organização aumenta significativamente a área disponível para a absorção da luz, permitindo que uma quantidade muito maior de pigmentos fotossintéticos fique exposta à radiação luminosa. As diferentes pilhas de grana são interligadas por membranas denominadas lamelas do estroma. Essas lamelas estabelecem comunicação física e funcional entre diferentes regiões do sistema tilacoidal, garantindo a integração de todas as etapas da fase fotoquímica. Outro aspecto extremamente importante é que os diversos componentes envolvidos na fotossíntese não estão distribuídos aleatoriamente nas membranas dos tilacoides.
Cada complexo ocupa posições específicas, cuidadosamente organizadas. O fotossistema 2 localiza-se predominantemente nas regiões empilhadas dos grana. Essa posição favorece sua elevada capacidade de captar energia luminosa. Já o fotossistema 1 encontra-se principalmente nas regiões não empilhadas e também nas lamelas do estroma. A ATP sintase também está localizada nas regiões não empilhadas. Essa posição facilita a liberação imediata do ATP recém-formado para o estroma, onde será utilizado posteriormente nas reações do ciclo de Calvin. O complexo citocromo B6F apresenta uma distribuição relativamente uniforme ao longo das membranas tilacoidais. Sua principal função consiste em conectar funcionalmente os dois fotossistemas, permitindo que os elétrons sejam transferidos de maneira contínua. Essa organização espacial não acontece por acaso. Ela aumenta significativamente a eficiência da fotossíntese, pois facilita o fluxo de elétrons ao longo da cadeia transportadora, reduz perdas energéticas e otimiza tanto a produção de ATP quanto a formação de NADPH. Um dos aspectos mais importantes da estrutura dos tilacoides é sua compartimentalização. Durante a fase fotoquímica ocorrem simultaneamente a fotólise da água, o transporte de elétrons e o bombeamento de prótons para o interior do lúmen. Como consequência, estabelece-se uma diferença de concentração de prótons entre os dois lados da membrana tilacoidal. No interior do lúmen existe alta concentração de íons hidrogênio, enquanto no estroma essa concentração permanece relativamente baixa. Essa diferença de concentração gera uma forma de energia potencial denominada força próton-motriz. Quando os prótons retornam ao estroma através da ATP sintase, a energia liberada durante esse movimento é utilizada para produzir ATP. Esse mecanismo recebe o nome de quimiosmose e representa um dos princípios fundamentais da bioenergética. Fica evidente, portanto, que a organização interna do cloroplasto está diretamente relacionada à sua função. A disposição dos tilacoides proporciona uma enorme área para a absorção de luz, elevada concentração de pigmentos fotossintéticos, transporte extremamente eficiente de elétrons e formação adequada dos gradientes de prótons. Toda essa arquitetura favorece uma produção altamente eficiente de ATP e NADPH, permitindo que a energia solar seja convertida em energia química, com perdas mínimas. Podemos resumir esse assunto da seguinte maneira. O cloroplasto é a organela responsável pela realização da fotossíntese. Em seu interior existe um sistema de membranas denominado tilacoide, onde estão localizados os pigmentos fotossintéticos e praticamente todos os complexos envolvidos na fase fotoquímica. Esses tilacoides organizam-se em pilhas chamadas grana, interligadas por lamelas do estroma. A separação entre o lúmen e o estroma permite a formação de gradientes de prótons, que serão utilizados pela ATP sintase para produzir ATP. Dessa forma, toda a organização estrutural do cloroplasto garante as condições ideais para que a fase fotoquímica ocorra com elevada eficiência. Existe uma frase bastante útil para memorizar esse conteúdo. Os tilacoides capturam a luz, o lúmen acumula prótons e a ATP sintase transforma essa energia em ATP. Agora que compreendemos onde ocorrem as reações fotoquímicas e como o cloroplasto está organizado para realizá-las, podemos avançar para um aspecto igualmente importante, a história das descobertas científicas que permitiram compreender a fotossíntese e sua evolução ao longo da história da Terra. Histórico e evolução da fotossíntese. O conhecimento que possuímos atualmente sobre a fotossíntese não surgiu de uma única descoberta. Pelo contrário, foi construído ao longo de mais de 2 séculos de pesquisas científicas, envolvendo diversos pesquisadores que contribuíram pouco a pouco para desvendar como as plantas utilizam a energia do sol para produzir matéria orgânica e liberar oxigênio. Nos primeiros estudos, acreditava-se que as plantas retiravam todo o seu alimento diretamente do solo. Durante muito tempo, essa ideia foi aceita como verdadeira. Entretanto, uma sequência de experimentos cuidadosamente realizados demonstrou que a luz, a água e o dióxido de carbono desempenham papéis fundamentais nesse processo. Além disso, os estudos sobre a evolução da fotossíntese permitiram compreender como esse mecanismo transformou completamente a atmosfera terrestre e possibilitou o surgimento da vida complexa que conhecemos atualmente. O primeiro grande avanço ocorreu por volta de 1770, com os experimentos do químico inglês Joseph Priestley. Priestley observou que, quando uma vela permanecia acesa dentro de um recipiente fechado, ela consumia o ar disponível até apagar. Da mesma forma, um pequeno animal colocado em um recipiente fechado acabava morrendo após determinado período. No entanto, ele percebeu algo surpreendente. Quando uma planta era colocada nesse mesmo ambiente fechado, o ar parecia recuperar suas propriedades. Para investigar esse fenômeno, Priestley realizou um experimento clássico. Em um recipiente fechado, colocou uma vela acesa. Em outro recipiente semelhante, além da vela, adicionou um ramo de hortelã. Depois de alguns dias, verificou que o recipiente contendo a planta voltava a permitir que a vela queimasse normalmente, enquanto o recipiente sem a planta permanecia incapaz de sustentar a combustão. Com base nesses resultados, Priestley concluiu que as plantas eram capazes de restaurar o ar deteriorado pela queima da vela. Hoje sabemos que esse efeito ocorre porque, durante a fotossíntese, as plantas liberam oxigênio para a atmosfera. Esse experimento é considerado uma das primeiras evidências científicas da relação existente entre as plantas e a composição do ar atmosférico. Alguns anos depois, entre 1779 e 1780, o médico e cientista holandês Jan Ingenhousz aprofundou os estudos iniciados por Priestley. Ele verificou que essa restauração do ar somente acontecia quando as plantas estavam expostas à luz.
Além disso, observou que apenas as partes verdes das plantas apresentavam essa capacidade. Essas descobertas mostraram que a luz é indispensável para a produção de oxigênio, que somente os tecidos verdes realizam esse processo e que durante o período de escuridão, as plantas também respiram. Pela primeira vez, ficou claramente estabelecida a relação direta entre luz e fotossíntese. Décadas depois, em 1842, o médico alemão Julius Robert Mayer apresentou uma ideia revolucionária para sua época. Ele propôs que a energia proveniente da luz solar era convertida em energia química durante a formação dos compostos orgânicos produzidos pelas plantas. Essa hipótese foi formulada muito antes de os mecanismos bioquímicos da fotossíntese serem completamente compreendidos. Mayer tornou-se um dos pioneiros da formulação do princípio da conservação da energia. Aplicado à fotossíntese, esse princípio demonstra que a energia luminosa não desaparece. Ela apenas é transformada em energia química armazenada nas moléculas orgânicas produzidas pelas plantas. Já em 1937, outro importante avanço ocorreu graças aos experimentos realizados por Robert Hill. Durante muito tempo, acreditou-se que o oxigênio liberado pela fotossíntese tinha origem no dióxido de carbono. Hill questionou essa hipótese utilizando cloroplastos isolados. Ele demonstrou que esses cloroplastos eram capazes de liberar oxigênio quando iluminados, mesmo sem ocorrer fixação de carbono. Esse resultado revelou que a luz promove a retirada de elétrons da água, levando à liberação de oxigênio como subproduto. Também ficou demonstrado que as reações dependentes da luz podem ocorrer independentemente das reações responsáveis pela fixação do carbono. Hoje sabemos que praticamente todo o oxigênio produzido pela fotossíntese tem origem na molécula de água, e não no dióxido de carbono. Entre 1938 e 1957, Robert Emerson realizou experimentos fundamentais para compreender como ocorre a absorção da luz. Ao estudar diferentes comprimentos de onda, observou que a eficiência da fotossíntese aumentava significativamente quando duas regiões do espectro luminoso atuavam simultaneamente. Esse fenômeno ficou conhecido como o efeito Emerson. Os resultados mostraram que a fotossíntese não depende de apenas um único sistema coletor de luz. Posteriormente, foi demonstrado que existem dois fotossistemas trabalhando de maneira integrada, o fotossistema 2 e o fotossistema 1. Essa descoberta foi decisiva para a formulação do chamado esquema Z, modelo utilizado atualmente para explicar o fluxo linear de elétrons durante a fase fotoquímica. Além da história das descobertas científicas, também é importante compreender como a própria fotossíntese evoluiu ao longo da história da Terra. A fotossíntese não surgiu imediatamente na forma como a conhecemos hoje. Os primeiros organismos fotossintetizantes provavelmente eram bactérias que utilizavam compostos diferentes da água como fonte de elétrons. Esse tipo de processo é denominado fotossíntese anoxigênica. Na fotossíntese anoxigênica não ocorre produção de oxigênio. Em vez da água, esses organismos utilizavam substâncias como sulfeto de hidrogênio, ferro reduzido e diversos compostos orgânicos como doadores de elétrons. Muito tempo depois, ocorreu uma das maiores revoluções biológicas da história do planeta. As cianobactérias desenvolveram a capacidade de utilizar água como fonte de elétrons. Como consequência, passaram a liberar oxigênio molecular para a atmosfera. Estima-se que esse processo tenha surgido há aproximadamente 2 bilhões e 500 milhões de anos. O acúmulo gradual de oxigênio provocou mudanças profundas no planeta. Entre elas destacam-se a formação de uma atmosfera rica em oxigênio, o surgimento da camada de ozônio, a expansão da respiração aeróbica e, posteriormente, o aparecimento de organismos muito mais complexos. Esse episódio ficou conhecido como o Grande Evento de Oxigenação. Uma das principais evidências da existência dessas antigas cianobactérias são os estromatólitos. Esses estromatólitos são estruturas sedimentares, produzidas pela atividade de comunidades microbianas fotossintetizantes. Alguns exemplares encontrados atualmente possuem idade próxima de 3 bilhões de anos. Eles representam alguns dos registros fósseis mais antigos da atividade biológica existente na Terra e demonstram que a fotossíntese já ocorria nos primórdios da história do planeta. Podemos resumir a evolução da fotossíntese da seguinte maneira. Há mais de 3 bilhões de anos surgiu a fotossíntese anoxigênica. Por volta de 2 bilhões e 500 milhões de anos atrás surgiu a fotossíntese oxigênica. Cerca de 2 bilhões e 400 milhões de anos atrás ocorreu o grande evento de oxigenação. Posteriormente surgiram as algas e, mais tarde, as plantas terrestres. Atualmente, a fotossíntese sustenta praticamente toda a biosfera. Existe uma frase bastante útil para memorizar essa sequência histórica. Priestley descobriu a relação das plantas com o oxigênio. Engenhos demonstrou a importância da luz. Hill revelou que o oxigênio produzido vem da água. Emerson contribuiu para a descoberta dos dois fotossistemas. Depois de compreender a natureza da luz, a função dos pigmentos fotossintéticos, a organização interna dos cloroplastos e a evolução histórica da fotossíntese, podemos finalmente estudar o coração da fase fotoquímica, os fotossistemas. Os fotossistemas são grandes complexos multiproteicos, localizados nas membranas dos tilacoides. Eles funcionam como verdadeiras antenas biológicas, responsáveis por captar a energia luminosa e convertê-la em energia química por meio da excitação de elétrons. Sem os fotossistemas, a energia da luz não poderia ser transformada em energia utilizável pela célula. Eles representam, portanto, o ponto inicial de praticamente todas as reações dependentes da luz.
Existem dois fotossistemas atuando de maneira integrada durante a fotossíntese. O primeiro é denominado fotossistema 2, representado pela sigla PS2. O segundo é denominado fotossistema 1, representado pela sigla PS1. Embora seus nomes possam sugerir uma sequência cronológica, isso não corresponde à realidade histórica. O fotossistema 1 recebeu esse nome porque foi descoberto primeiro. Somente posteriormente foi identificado o fotossistema 2. Entretanto, durante o funcionamento normal da fotossíntese, quem inicia o processo é justamente o fotossistema 2. Cada fotossistema possui uma organização bastante semelhante. A primeira região corresponde ao chamado complexo antena. Esse complexo é formado por centenas de moléculas de pigmentos fotossintéticos, incluindo clorofilas A, clorofilas B e carotenoides, associadas a proteínas específicas. Sua função consiste em captar o maior número possível de fótons provenientes da luz solar. Quando um pigmento absorve um fóton, sua molécula entra em estado excitado. Entretanto, em vez de utilizar imediatamente essa energia, o pigmento transfere a excitação para moléculas vizinhas. Esse processo continua sucessivamente, passando de pigmento para pigmento, até que toda a energia seja direcionada para uma região especializada chamada centro de reação. É importante observar que durante essa etapa, o elétron não está sendo transportado entre moléculas. O que está sendo transferido é apenas a energia de excitação. Esse mecanismo recebe o nome de transferência de energia por ressonância e apresenta eficiência extremamente elevada. No centro de reação encontra-se um par especial de moléculas de clorofila A. São essas moléculas especiais que realizam a conversão efetiva da energia luminosa em energia química. Quando recebem a energia proveniente do complexo antena, seus elétrons tornam-se altamente energizados. Nesse momento, ocorre a primeira reação fotoquímica propriamente dita. Um dos elétrons adquire energia suficiente para abandonar a molécula de clorofila e ser capturado por um aceptor primário de elétrons. Esse fenômeno marca o início do transporte eletrônico. Em outras palavras, toda a energia capturada anteriormente pelos pigmentos é finalmente convertida em um fluxo real de elétrons. Essa é a etapa que transforma a energia luminosa em energia química potencial. Os dois fotossistemas possuem centros de reação diferentes. No fotossistema 2, o par especial de clorofilas recebe o nome de P680. Essa denominação ocorre porque sua absorção máxima acontece em aproximadamente 680 nanômetros, na região vermelha do espectro. No fotossistema 1, o centro de reação recebe o nome de P700. Seu pico máximo de absorção ocorre em aproximadamente 700 nanômetros. Apesar dessa pequena diferença de comprimento de onda, ambos apresentam funcionamento semelhante. Outra diferença importante está relacionada às funções desempenhadas por cada fotossistema. O fotossistema 2 é responsável por iniciar o fluxo linear de elétrons. É nele que ocorre a oxidação da água. Também é nele que acontece a reposição dos elétrons perdidos pela clorofila especial. Além disso, sua atividade contribui diretamente para a formação do gradiente de prótons, responsável pela síntese de ATP. Já o fotossistema 1 atua principalmente na etapa final do transporte eletrônico. Sua função consiste em promover uma nova excitação dos elétrons provenientes do fotossistema 2. Após essa segunda excitação, os elétrons passam para a proteína ferredoxina e posteriormente participam da redução do NADP positivo, formando o NADPH. Assim, podemos resumir as funções dos dois fotossistemas da seguinte maneira. O fotossistema 2 inicia o fluxo eletrônico, promove a fotólise da água e contribui para a produção de ATP. O fotossistema 1 realiza a reexcitação dos elétrons e promove a produção de NADPH. Entre os dois fotossistemas existe uma série de proteínas transportadoras de elétrons. Essas proteínas recebem os elétrons liberados pelo fotossistema 2 e os conduzem gradualmente até o fotossistema 1. Cada transferência ocorre espontaneamente porque os elétrons passam sucessivamente para moléculas com maior afinidade eletrônica. Durante esse percurso ocorre liberação gradual de energia. Essa energia não é desperdiçada. Ela é utilizada principalmente para bombear prótons do estroma para o interior do lúmen dos tilacoides. Como consequência, forma-se o gradiente eletroquímico que posteriormente será utilizado pela ATP sintase. Todo esse conjunto de eventos pode ser representado por um modelo conhecido como esquema Z. O esquema Z é uma representação gráfica da variação da energia dos elétrons ao longo da fase fotoquímica. Seu nome deriva do formato semelhante à letra Z, observado quando representamos os níveis energéticos dos elétrons durante todo o processo. Inicialmente, os elétrons apresentam baixa energia. Quando o fotossistema 2 absorve luz, ocorre uma elevação brusca dessa energia. Em seguida, durante o transporte eletrônico, os elétrons perdem gradualmente parte dessa energia enquanto atravessam as proteínas transportadoras. Ao chegarem ao fotossistema 1, recebem novamente energia luminosa. Ocorre então uma segunda elevação do nível energético. Por fim, esses elétrons altamente energizados reduzem o NADP positivo, formando o NADPH. O esquema Z demonstra claramente que são necessários dois eventos independentes de absorção de luz para completar o fluxo linear de elétrons. Essa característica explica por que os dois fotossistemas trabalham obrigatoriamente de maneira integrada. Se apenas o fotossistema 2 estivesse ativo, os elétrons não possuiriam energia suficiente para reduzir o NADP positivo. Por outro lado, se apenas o fotossistema 1 funcionasse, não existiria uma fonte contínua de elétrons capaz de alimentar o sistema. Por isso, ambos são indispensáveis para o funcionamento normal da fotossíntese. Existe uma analogia bastante útil para compreender esse mecanismo.
Imagine um ciclista tentando subir uma montanha muito alta. Ele consegue subir uma primeira parte da montanha utilizando um impulso inicial. Depois perde velocidade durante a subida. Para alcançar o topo, recebe um segundo impulso. Da mesma forma, os elétrons recebem uma primeira carga de energia no fotossistema 2, perdem parte dessa energia durante o transporte eletrônico e recebem um novo impulso energético no fotossistema 1, antes de realizarem a redução do NADP positivo. Essa dupla excitação constitui uma das características mais marcantes da fotossíntese oxigênica. Existe uma frase bastante útil para memorizar esse conteúdo. O fotossistema 2 fornece os elétrons. O fotossistema 1 fornece a energia final necessária para produzir NADPH. Agora que compreendemos como os fotossistemas capturam a energia luminosa e iniciam o transporte eletrônico, podemos estudar detalhadamente o primeiro grande evento químico da fase fotoquímica, a fotólise da água e o transporte linear de elétrons. Flash fotólise da água e transporte linear de elétrons. Agora que já compreendemos como os fotossistemas captam a energia luminosa e iniciam o processo fotoquímico, podemos estudar um dos eventos mais importantes de toda a fotossíntese, a fotólise da água e o transporte linear de elétrons. Esses processos representam o verdadeiro motor da fase dependente da luz. É a partir deles que ocorre a produção de ATP, de NADPH e do oxigênio liberado para a atmosfera. A fotólise da água consiste na quebra da molécula de água utilizando a energia luminosa absorvida pelo fotossistema 2. Esse processo recebe esse nome porque a palavra fotólise significa, literalmente, quebra pela luz. Embora a luz forneça a energia necessária para que a reação ocorra, a quebra da água não acontece diretamente quando o fóton atinge a molécula. Na realidade, a energia luminosa primeiro excita a clorofila do centro de reação do fotossistema 2. Em seguida, essa clorofila perde elétrons altamente energizados para o aceptor primário. Como consequência, ela passa a apresentar forte deficiência eletrônica. Para recuperar esses elétrons perdidos, o fotossistema 2 precisa de uma fonte externa de elétrons. Essa fonte é justamente a água, próxima ao fotossistema. 2. Existe um complexo proteico especializado denominado complexo de evolução do oxigênio, também conhecido como complexo liberador de oxigênio. Esse complexo contém átomos de manganês, cálcio e cloro, organizados de maneira extremamente precisa. Sua função consiste em retirar elétrons da molécula de água e transferi-los para a clorofila P680, restaurando sua capacidade de continuar funcionando. A reação geral da fotólise pode ser representada da seguinte maneira. 2 moléculas de água originam 4 prótons, 4 elétrons e uma molécula de oxigênio. Em outras palavras, 2 moléculas de H2O são quebradas para produzir 4 íons de hidrogênio, 4 elétrons e uma molécula de oxigênio molecular. Cada um desses produtos possui um destino específico dentro da fotossíntese. Os 4 elétrons substituem aqueles perdidos pela clorofila especial do fotossistema 2. Os 4 prótons permanecem inicialmente no interior do lúmen dos tilacoides, contribuindo para aumentar a concentração de íons de hidrogênio nessa região. Já o oxigênio molecular difunde-se para fora do cloroplasto e, posteriormente, pode ser liberado para a atmosfera através dos estômatos. É extremamente importante destacar que praticamente todo o oxigênio presente atualmente na atmosfera terrestre tem origem nesse processo de quebra da água. Durante muitos anos, acreditou-se que o oxigênio produzido pela fotossíntese vinha do dióxido de carbono. Hoje sabemos, graças a experimentos utilizando isótopos de oxigênio, que isso não é verdade. O oxigênio liberado pelas plantas provém exclusivamente da água. Essa descoberta representou um dos maiores avanços da fisiologia vegetal. Logo após a reposição dos elétrons pela fotólise, inicia-se o transporte linear de elétrons. Esse transporte recebe esse nome porque os elétrons percorrem um único caminho, saindo da água e chegando ao NADP positivo, sem retornar ao ponto de origem. Todo esse percurso ocorre ao longo de uma cadeia transportadora localizada na membrana dos tilacoides. O primeiro passo acontece quando a clorofila P680 absorve um fóton. Seu elétron é elevado para um nível energético muito alto e imediatamente capturado pelo primeiro aceptor de elétrons. A partir desse momento inicia-se uma sequência extremamente organizada de transferências eletrônicas. O elétron passa inicialmente para a feofitina. A feofitina é uma molécula muito semelhante à clorofila, porém sem o átomo central de magnésio. Sua função consiste em receber rapidamente o elétron excitado e impedir que ele retorne imediatamente para a clorofila. Em seguida, o elétron é transferido para uma molécula denominada plastoquinona. Na realidade, existem 2 plastoquinonas envolvidas nesse processo, conhecidas como QA e QB. Essas moléculas funcionam como transportadores móveis de elétrons dentro da membrana dos tilacoides. Quando recebem elétrons, também capturam prótons provenientes do estroma. Essa característica será extremamente importante para a formação posterior do gradiente de prótons. Depois disso, a plastoquinona reduzida desloca-se pela membrana até alcançar o complexo citocromo B6F. Esse complexo representa um dos principais pontos de controle do transporte eletrônico. Além de transferir elétrons, ele utiliza parte da energia liberada para bombear prótons do estroma para o interior do lúmen. Esse bombeamento aumenta ainda mais a concentração de íons de hidrogênio no lúmen dos tilacoides. Esse acúmulo de prótons constitui uma etapa indispensável para a produção de ATP. Após atravessar o complexo citocromo B6F, os elétrons passam para outra proteína transportadora denominada plastocianina. A plastocianina é uma pequena proteína contendo cobre. Sua função consiste em transportar os elétrons até o fotossistema 1.
Ao chegarem ao fotossistema 1, esses elétrons apresentam energia relativamente baixa, pois parte dela foi utilizada durante o bombeamento de prótons. Nesse momento ocorre um segundo evento de absorção de luz. A clorofila especial P700 absorve um novo fóton. Como consequência, seus elétrons tornam-se novamente altamente energizados. Esses elétrons passam então para um novo conjunto de aceptores. Inicialmente são capturados por moléculas de clorofila acessórias e, posteriormente, seguem para proteínas contendo ferro e enxofre. Finalmente alcançam uma pequena proteína solúvel denominada ferredoxina. A ferredoxina possui elevado poder redutor. Sua principal função consiste em transportar os elétrons até a enzima ferredoxina NADP redutase. Essa enzima catalisa a reação final do transporte linear. Utilizando 2 elétrons provenientes da ferredoxina e um próton disponível no estroma, ela reduz o NADP positivo, formando o NADPH. O NADPH produzido representa uma das principais moléculas energéticas da fotossíntese. Durante o ciclo de Calvin-Benson, ele fornecerá elétrons de alta energia necessários para reduzir o dióxido de carbono e produzir carboidratos. Enquanto isso, o ATP fornecerá a energia necessária para impulsionar essas reações bioquímicas. Observando todo o transporte linear em conjunto, percebemos que os elétrons percorrem o seguinte caminho. Inicialmente saem da água, em seguida passam para o fotossistema 2, depois seguem para a feofitina. Posteriormente são transferidos para a plastoquinona. Em seguida, atravessam o complexo citocromo B6F, depois passam para a plastocianina, alcançam o fotossistema 1, são transferidos para a ferredoxina e finalmente reduzem o NADP positivo, formando o NADPH. Ao longo desse percurso, ocorrem 3 resultados fundamentais. O primeiro é a produção de NADPH. O segundo é a formação do gradiente de prótons, que permitirá posteriormente a síntese de ATP. O terceiro é a liberação de oxigênio proveniente da fotólise da água. Esses 3 produtos representam o resultado direto da fase fotoquímica. Existe uma maneira bastante simples de memorizar todo esse fluxo. A água fornece os elétrons. O fotossistema 2 inicia o transporte. O complexo citocromo produz o gradiente de prótons. O fotossistema 1 reenergiza os elétrons. E o NADP positivo transforma-se em NADPH. Até esse momento ainda não produzimos ATP diretamente. Formamos apenas o gradiente de prótons responsável por armazenar energia potencial. Na próxima etapa, estudaremos como essa energia acumulada é utilizada pela ATP sintase para produzir ATP por meio da quimiosmose, mecanismo extremamente semelhante ao observado durante a respiração celular. Síntese de ATP e quimiosmose. Até este momento, acompanhamos todo o percurso realizado pelos elétrons desde a quebra da água até a formação do NADPH. Entretanto, durante esse processo ocorreu outro fenômeno igualmente importante. Em diversos momentos, principalmente durante a fotólise da água e na passagem dos elétrons pelo complexo citocromo B6F, prótons foram acumulados no interior do lúmen dos tilacoides. Esse acúmulo não acontece por acaso. Na realidade, ele representa uma forma extremamente eficiente de armazenar energia. Quando existe uma diferença de concentração de prótons entre 2 compartimentos separados por uma membrana, estabelece-se um gradiente eletroquímico. Esse gradiente corresponde a uma energia potencial capaz de realizar trabalho quando os prótons retornam ao compartimento onde sua concentração é menor. No caso da fotossíntese, a concentração de prótons torna-se muito elevada no interior do lúmen dos tilacoides, enquanto permanece relativamente baixa no estroma do cloroplasto. Como consequência, forma-se uma força conhecida como força protomotriz. Essa força constitui a principal fonte de energia utilizada para produzir ATP durante a fase fotoquímica. O mecanismo responsável por converter essa energia potencial em energia química recebe o nome de quimiosmose. Esse conceito foi proposto pelo bioquímico britânico Peter Mitchell na década de 1960. Antes dessa proposta, acreditava-se que a síntese de ATP dependia diretamente da transferência de elétrons. Mitchell demonstrou que, na realidade, o fator determinante era o gradiente de prótons estabelecido através da membrana. Essa hipótese revolucionou completamente a bioenergética e, posteriormente, foi confirmada experimentalmente. Hoje sabemos que tanto a fotossíntese quanto a respiração celular utilizam exatamente esse mesmo princípio para sintetizar ATP. O grande responsável por essa conversão de energia é um enorme complexo enzimático denominado ATP sintase. Essa proteína encontra-se inserida na membrana dos tilacoides. Sua estrutura pode ser dividida em 2 grandes regiões. A primeira região está embutida na membrana e recebe o nome de F0. Ela funciona como um canal seletivo por onde os prótons retornam do lúmen para o estroma. A segunda região projeta-se para o interior do estroma e recebe o nome de F1. É justamente nessa porção que ocorre a síntese do ATP. Quando a concentração de prótons torna-se muito elevada dentro do lúmen, esses íons tendem naturalmente a retornar ao estroma. Entretanto, a membrana dos tilacoides é praticamente impermeável aos prótons. Assim, o único caminho disponível consiste em atravessar a ATP sintase. À medida que os prótons passam pelo canal F0, ocorre uma rotação mecânica em determinadas subunidades da enzima. Esse movimento rotacional provoca alterações conformacionais na região F1. Essas mudanças estruturais aproximam moléculas de adenosina difosfato, conhecido como ADP, e fosfato inorgânico. Como consequência, essas moléculas unem-se formando adenosina trifosfato, ou ATP. Em outras palavras, a energia armazenada no gradiente de prótons é convertida diretamente em energia química contida nas ligações fosfato do ATP. Esse processo representa um exemplo extraordinário de conversão de energia biológica. A ATP sintase funciona de maneira muito semelhante a uma turbina hidrelétrica.
Em uma usina hidrelétrica, a água acumulada em uma represa possui energia potencial devido à diferença de altura. Quando essa água desce através das turbinas, sua energia é convertida em energia mecânica e, posteriormente, em energia elétrica. Na fotossíntese ocorre um fenômeno bastante parecido. Os prótons acumulados no lúmen correspondem à água armazenada na represa. O gradiente eletroquímico representa a diferença de altura. A ATP sintase funciona como a turbina. O fluxo dos prótons fornece a energia necessária para produzir ATP. Essa analogia ajuda bastante a compreender por que o gradiente de prótons constitui uma forma de armazenamento temporário de energia. Quanto maior for a diferença de concentração entre lúmen e estroma, maior será a quantidade de energia disponível para a síntese de ATP. É importante observar que 3 processos contribuem simultaneamente para aumentar essa concentração de prótons no interior do lúmen. O primeiro corresponde à própria fotólise da água. Sempre que uma molécula de água é quebrada, prótons são liberados diretamente no lúmen. O segundo processo ocorre durante o funcionamento do complexo citocromo B6F. Ao transportar elétrons, esse complexo bombeia prótons do estroma para o lúmen. O terceiro processo está relacionado à redução do NADP positivo. Durante a formação do NADPH, prótons são consumidos no estroma. Isso reduz ainda mais a concentração de íons hidrogênio nesse compartimento, aumentando a diferença entre os dois lados da membrana. A atuação conjunta desses 3 mecanismos estabelece um gradiente extremamente eficiente. Quando os prótons finalmente retornam ao estroma através da ATP sintase, praticamente toda essa energia acumulada é aproveitada para sintetizar ATP. O ATP produzido durante a fase fotoquímica não permanece armazenado por longos períodos. Ele é imediatamente utilizado nas reações do ciclo de Calvin-Benson. Nessa etapa posterior da fotossíntese, o ATP fornece energia para diversas reações envolvidas na fixação e redução do dióxido de carbono. Enquanto isso, o NADPH fornece os elétrons necessários para reduzir os compostos intermediários do ciclo. Dessa forma, ATP e NADPH atuam de maneira complementar. O ATP fornece energia. O NADPH fornece poder redutor. Ambos são indispensáveis para a síntese dos carboidratos. Quando analisamos todo o processo realizado até aqui, percebemos que a fase fotoquímica já produziu 3 resultados fundamentais. O primeiro foi a liberação de oxigênio proveniente da quebra da água. O segundo foi a produção de ATP através da quimiosmose. O terceiro foi a formação de NADPH ao final do transporte eletrônico. Esses 3 produtos representam a finalidade imediata das reações dependentes da luz. Existe uma frase bastante útil para memorizar esse mecanismo. Os elétrons produzem o gradiente. O gradiente movimenta a ATP sintase. A ATP sintase produz ATP. Apesar de o transporte linear ser o principal mecanismo de produção de ATP e NADPH, existe uma situação bastante interessante em que a planta necessita produzir ATP adicional sem formar mais NADPH. Nessas condições, entra em funcionamento outro mecanismo denominado transporte cíclico de elétrons. Esse processo será nosso próximo assunto e permitirá compreender como as plantas ajustam a produção de energia de acordo com suas necessidades metabólicas. Transporte cíclico de elétrons. Até este momento estudamos o transporte linear de elétrons, processo no qual os elétrons retirados da água percorrem toda a cadeia transportadora até reduzirem o NADP positivo, formando NADPH. Durante esse percurso também ocorre a formação do gradiente de prótons, responsável pela síntese de ATP. Entretanto, em determinadas situações fisiológicas, a planta necessita produzir uma quantidade maior de ATP sem aumentar simultaneamente a produção de NADPH. Isso ocorre porque o ciclo de Calvin-Benson consome ATP em quantidade superior ao NADPH. Se apenas o transporte linear funcionasse continuamente, haveria um desequilíbrio entre essas 2 moléculas energéticas. Para corrigir esse balanço energético, existe um mecanismo denominado transporte cíclico de elétrons. Esse processo recebe esse nome porque os elétrons retornam ao próprio fotossistema em vez de seguirem para a redução do NADP positivo. Dessa forma, eles percorrem um caminho circular, produzindo ATP adicional sem formar NADPH e sem liberar oxigênio. O transporte cíclico envolve exclusivamente o fotossistema 1. O fotossistema 2 não participa desse mecanismo. Por essa razão, também não ocorre fotólise da água. Como consequência, não há fornecimento de novos elétrons nem produção de oxigênio. O funcionamento desse processo inicia-se exatamente da mesma maneira observada no transporte linear. O fotossistema 1 absorve um fóton. A clorofila especial P700 torna-se excitada e libera um elétron altamente energético. Esse elétron é inicialmente transferido para a ferredoxina. Até esse ponto, os 2 mecanismos são praticamente idênticos. A diferença aparece na etapa seguinte. No transporte linear, a ferredoxina transfere os elétrons para a enzima ferredoxina NADP redutase, permitindo a formação de NADPH. No transporte cíclico, isso não acontece. Em vez de reduzir o NADP positivo, a ferredoxina devolve os elétrons para a plastoquinona. A partir daí, os elétrons percorrem novamente o complexo citocromo B6F, passam pela plastocianina e retornam ao fotossistema 1. O ciclo então reinicia continuamente. Durante cada volta desse circuito, ocorre novamente o bombeamento de prótons pelo complexo citocromo B6F. Como consequência, aumenta-se o gradiente eletroquímico existente entre o lúmen e o estroma. Posteriormente, esses prótons atravessam a ATP sintase, promovendo a síntese de ATP exatamente como ocorre no transporte linear. Entretanto, como os elétrons nunca chegam ao NADP positivo, nenhuma molécula de NADPH é produzida. Da mesma forma, como o fotossistema 2 permanece inativo, não ocorre fotólise da água nem liberação de oxigênio. Podemos resumir os produtos do transporte cíclico de maneira bastante simples.
Há produção de ATP, não há produção de NADPH. Também não ocorre produção de oxigênio. Esse mecanismo apresenta enorme importância fisiológica. Durante o ciclo de Calvin-Benson, diversas etapas exigem grande quantidade de ATP. Em determinadas condições ambientais, especialmente sob alta intensidade luminosa, a planta pode acumular NADPH em quantidade suficiente enquanto ainda necessita produzir mais ATP. Nessas circunstâncias, o transporte cíclico entra em funcionamento para suprir essa demanda energética adicional. Além disso, esse mecanismo também exerce importante papel na fotoproteção. Quando existe excesso de energia luminosa, manter parte dos elétrons circulando continuamente reduz o risco de superexcitação dos fotossistemas e diminui a formação de espécies reativas de oxigênio, protegendo o aparato fotossintético contra danos oxidativos. Podemos comparar os dois tipos de transporte eletrônico. No transporte linear, participam os fotossistemas 2 e 1. Ocorre fotólise da água. Há liberação de oxigênio. Produzem-se ATP e NADPH. Os elétrons percorrem um único caminho, saindo da água e terminando na formação do NADPH. Já no transporte cíclico, participa apenas o fotossistema 1. Não ocorre fotólise da água. Não há produção de oxigênio. Também não ocorre formação de NADPH. Os elétrons retornam continuamente ao próprio fotossistema 1, permitindo apenas a produção adicional de ATP. Essa flexibilidade demonstra que a fotossíntese não funciona como um processo rígido. Pelo contrário, trata-se de um sistema altamente regulado, capaz de ajustar continuamente sua produção energética conforme as necessidades metabólicas da planta. Existe uma frase bastante útil para memorizar esse conteúdo. O transporte linear produz ATP, NADPH e oxigênio. O transporte cíclico produz apenas ATP. Nash, ciclo Q e amplificação do gradiente de prótons. Durante o estudo do transporte eletrônico foi mencionado que o complexo citocromo B6F bombeia prótons para o interior do lúmen. Entretanto, esse bombeamento não ocorre de maneira simples. Existe um mecanismo bioquímico altamente sofisticado denominado ciclo Q. Esse mecanismo aumenta significativamente a eficiência energética da fase fotoquímica. Seu funcionamento está relacionado ao comportamento da plastoquinona. Quando essa molécula recebe 2 elétrons provenientes do fotossistema 2, ela também captura 2 prótons presentes no estroma, transformando-se em plastoquinol. O plastoquinol desloca-se até o complexo citocromo B6F. Nesse local, libera seus 2 elétrons e também descarrega os 2 prótons diretamente no interior do lúmen. Os elétrons não seguem exatamente o mesmo caminho. Um deles continua normalmente em direção à plastocianina. O outro percorre um conjunto adicional de proteínas e acaba regenerando outra molécula de plastoquinona. Esse rearranjo permite que novos prótons sejam capturados no estroma durante o próximo ciclo. Como consequência, uma quantidade ainda maior de prótons é transferida para o lúmen. O resultado final consiste em um aumento expressivo da força protomotriz. Quanto maior esse gradiente, maior será a produção de ATP pela ATP sintase. O ciclo Q representa um excelente exemplo de otimização energética. Sem ele, a eficiência da síntese de ATP seria consideravelmente menor. Embora seus detalhes moleculares sejam relativamente complexos, sua ideia principal pode ser resumida de maneira bastante simples. A plastoquinona transporta elétrons e prótons. O complexo citocromo redistribui esses elétrons. Os prótons permanecem acumulados no lúmen. O gradiente aumenta. A produção de ATP torna-se mais eficiente. O ciclo água-água e a fotoproteção. As plantas vivem em ambientes extremamente variáveis. Ao longo de um único dia, podem ocorrer mudanças bruscas na intensidade luminosa, na temperatura, na disponibilidade de água e na concentração de dióxido de carbono. Em muitas dessas situações, a quantidade de energia luminosa absorvida torna-se muito maior do que aquela que pode ser utilizada pelo ciclo de Calvin-Benson. Se essa energia excedente não for adequadamente dissipada, ocorre superexcitação dos fotossistemas. Como consequência, aumenta a formação das chamadas espécies reativas de oxigênio. Essas moléculas altamente reativas podem provocar oxidação de proteínas, degradação de pigmentos fotossintéticos, danos às membranas dos tilacoides e perda da eficiência fotossintética. Para evitar esse problema, as plantas desenvolveram diversos mecanismos de fotoproteção. Um deles é conhecido como ciclo água-água, também chamado de reação de Meller. Nesse processo, parte dos elétrons provenientes do fotossistema 1 é desviada para reduzir diretamente o oxigênio molecular. Inicialmente, forma-se o radical superóxido. Em seguida, enzimas antioxidantes convertem esse composto em peróxido de hidrogênio. Posteriormente, outras enzimas transformam o peróxido em água. Embora esse processo pareça à primeira vista um desperdício de elétrons, ele possui enorme importância fisiológica. Ao consumir parte dos elétrons excedentes, evita-se o acúmulo excessivo de energia nos fotossistemas. Dessa forma, reduz-se significativamente o risco de fotoinibição e de danos oxidativos. Outro importante mecanismo de proteção envolve os carotenoides. Esses pigmentos conseguem dissipar diretamente o excesso de energia luminosa na forma de calor. Esse fenômeno recebe o nome de dissipação não fotoquímica. Graças a esse mecanismo, parte da energia absorvida nunca chega ao centro de reação dos fotossistemas, reduzindo ainda mais a possibilidade de danos estruturais. Além dos carotenoides, as plantas contam com um complexo sistema antioxidante formado por enzimas como a superóxido dismutase, a catalase e diversas peroxidases. Essas enzimas neutralizam continuamente as espécies reativas de oxigênio produzidas durante a fotossíntese. Graças à atuação integrada de todos esses mecanismos, o aparato fotossintético consegue manter sua atividade mesmo sob condições de intensa radiação solar. Existe uma frase bastante útil para memorizar esse assunto.
Quando sobra luz, a planta protege a fotossíntese dissipando energia, desviando elétrons e eliminando espécies reativas de oxigênio. Fatores que influenciam a fotossíntese. Embora a fotossíntese seja um processo extremamente eficiente, sua intensidade não permanece constante. Ela varia continuamente em resposta às condições do ambiente e ao estado fisiológico da planta. Diversos fatores podem aumentar ou reduzir sua eficiência, influenciando diretamente a produção de biomassa, o crescimento vegetal e a produtividade agrícola. Entre todos os fatores ambientais, a luz ocupa posição de destaque. Como a fase fotoquímica depende diretamente da absorção de fótons, a intensidade luminosa exerce grande influência sobre a velocidade da fotossíntese. Quando a intensidade de luz é muito baixa, poucas moléculas de clorofila são excitadas. Consequentemente, o transporte de elétrons ocorre de maneira limitada, reduzindo a produção de ATP e de NADPH. À medida que a intensidade luminosa aumenta, a taxa fotossintética também cresce, pois um número maior de fótons é captado pelos fotossistemas. Entretanto, esse aumento não ocorre indefinidamente. Chega um momento em que praticamente todos os centros de reação já estão funcionando em sua capacidade máxima. A partir desse ponto, mesmo que a intensidade luminosa continue aumentando, a velocidade da fotossíntese praticamente não se altera. Esse fenômeno recebe o nome de ponto de saturação luminosa. Quando a intensidade luminosa ultrapassa muito esse limite, surge outro problema. O excesso de energia absorvida pode provocar fotoinibição, reduzindo a eficiência dos fotossistemas e aumentando o risco de danos oxidativos. Nessas condições, entram em ação os mecanismos de fotoproteção estudados anteriormente, como a dissipação de energia pelos carotenoides e o ciclo água-água. Outro fator extremamente importante é a concentração de dióxido de carbono. O dióxido de carbono constitui a matéria-prima utilizada no ciclo de Calvin-Benson para a síntese dos carboidratos. Quando sua concentração é muito baixa, a fase bioquímica torna-se limitada, mesmo que ATP e NADPH estejam disponíveis em quantidade suficiente. À medida que a concentração de dióxido de carbono aumenta, a taxa fotossintética também cresce até atingir um novo ponto de saturação. Na agricultura moderna, esse princípio é frequentemente utilizado em cultivos protegidos, como estufas agrícolas, onde o enriquecimento da atmosfera com dióxido de carbono pode aumentar significativamente a produtividade de diversas culturas. A temperatura também exerce grande influência sobre a fotossíntese. As reações bioquímicas dependem da atividade das enzimas. Em temperaturas muito baixas, a velocidade dessas reações diminui consideravelmente. Por outro lado, temperaturas excessivamente elevadas podem provocar desnaturação enzimática, aumento da respiração celular e fechamento dos estômatos, reduzindo a entrada de dióxido de carbono. Cada espécie vegetal apresenta uma faixa ótima de temperatura para a realização da fotossíntese. Essa faixa varia conforme a adaptação evolutiva de cada planta. Espécies tropicais normalmente apresentam temperaturas ótimas, superiores às observadas em espécies adaptadas a regiões temperadas. A disponibilidade de água representa outro fator fundamental. Embora apenas pequena quantidade de água seja utilizada diretamente na fotólise, sua importância fisiológica é muito maior. Quando ocorre deficiência hídrica, os estômatos tendem a se fechar para reduzir a perda de água por transpiração. Entretanto, esse fechamento também reduz a entrada de dióxido de carbono. Como consequência, diminui a velocidade do ciclo de Calvin-Benson e, indiretamente, reduz-se toda a atividade fotossintética. Além disso, a deficiência hídrica favorece o aparecimento de estresse oxidativo, aumentando a necessidade de atuação dos mecanismos de fotoproteção. Outro fator frequentemente negligenciado é a disponibilidade de nutrientes minerais. Diversos elementos químicos participam diretamente da estrutura ou do funcionamento do aparato fotossintético. O nitrogênio é indispensável para a síntese das proteínas e das moléculas de clorofila. O magnésio ocupa a posição central da molécula de clorofila. O ferro participa de diversas proteínas transportadoras de elétrons. O manganês integra o complexo responsável pela fotólise da água. O fósforo participa da estrutura do ATP. Assim, deficiências nutricionais podem comprometer seriamente a eficiência da fotossíntese. Também merece destaque a influência da abertura estomática. Os estômatos funcionam como pequenas válvulas responsáveis pelas trocas gasosas entre a planta e o ambiente. Quando permanecem abertos, permitem a entrada de dióxido de carbono necessário à fotossíntese. Entretanto, simultaneamente ocorre perda de água por transpiração. A planta precisa manter um delicado equilíbrio entre captar carbono suficiente para a fotossíntese e evitar perdas excessivas de água. Esse balanço representa um dos principais desafios fisiológicos enfrentados pelas plantas em ambientes naturais. Eficiência fotossintética e produtividade agrícola. Do ponto de vista agronômico, compreender a eficiência da fotossíntese possui enorme importância. Toda a produção agrícola depende, direta ou indiretamente, da capacidade das plantas de converter energia luminosa em matéria orgânica. Quanto maior for a eficiência desse processo, maior tende a ser a produção de biomassa, grãos, frutos, sementes, fibras e demais produtos agrícolas. Entretanto, apenas uma pequena fração da energia solar incidente é efetivamente convertida em biomassa. Grande parte da radiação é refletida, transmitida pelas folhas ou dissipada na forma de calor. Outra parcela é utilizada na respiração celular. Assim, a eficiência global da conversão energética apresenta limites naturais. Mesmo assim, programas de melhoramento genético, manejo nutricional, irrigação adequada e controle fitossanitário buscam continuamente maximizar essa eficiência.
Compreender os mecanismos fisiológicos da fotossíntese permite desenvolver estratégias capazes de aumentar significativamente a produtividade das culturas agrícolas. Integração geral da fase fotoquímica. Agora podemos reunir todas as etapas estudadas em uma única sequência lógica. Inicialmente, a luz proveniente do Sol atinge as folhas. Os pigmentos fotossintéticos organizados nos complexos antena absorvem os fótons. Essa energia é transferida para o centro de reação do fotossistema 2. A clorofila P680 torna-se excitada e libera elétrons altamente energizados. Esses elétrons são repostos pela fotólise da água. Como consequência, ocorre liberação de oxigênio e formação de prótons. Os elétrons percorrem sucessivamente a feofitina, a plastoquinona, o complexo citocromo B6F e a plastocianina. Durante esse percurso, parte da energia liberada é utilizada para bombear prótons para o interior do lúmen dos tilacoides. Ao chegarem ao fotossistema 1, os elétrons recebem um novo fóton. São novamente excitados e transferidos para a ferredoxina. Finalmente, reduzem o NADP positivo, formando o NADPH. Enquanto isso, o gradiente de prótons acumulado entre lúmen e estroma fornece energia para a ATP sintase produzir ATP através da quimiosmose. Ao final da fase fotoquímica existem 3 produtos principais. Forma-se ATP, forma-se NADPH e ocorre liberação de oxigênio. Essas moléculas serão utilizadas posteriormente durante o ciclo de Calvin-Benson para transformar dióxido de carbono em carboidratos. Todo esse conjunto de eventos representa um dos processos bioquímicos mais eficientes e sofisticados conhecidos pela ciência. Resumo final. Podemos resumir toda a fase fotoquímica da fotossíntese da seguinte maneira. A energia luminosa é capturada pelos pigmentos fotossintéticos localizados nas membranas dos tilacoides. Essa energia promove a excitação dos elétrons presentes na clorofila do fotossistema 2. A água fornece novos elétrons por meio da fotólise, liberando oxigênio como subproduto. Os elétrons percorrem uma cadeia transportadora até alcançarem o fotossistema 1. Após uma segunda excitação luminosa, reduzem o NADP positivo, formando o NADPH. Ao mesmo tempo, o transporte eletrônico promove o bombeamento de prótons para o interior do lúmen. O retorno desses prótons através da ATP sintase produz ATP por quimiosmose. Quando necessário, o transporte cíclico de elétrons permite aumentar a produção de ATP sem formar NADPH. Diversos mecanismos de fotoproteção impedem que o excesso de energia luminosa provoque danos ao aparato fotossintético. Finalmente, ATP e NADPH alimentam o ciclo de Calvin-Benson, onde ocorre a fixação do dióxido de carbono e a produção dos carboidratos que sustentarão o crescimento da planta e, direta ou indiretamente, toda a vida na Terra. Existe uma última frase bastante útil para memorizar todo esse capítulo. A luz fornece energia, a água fornece elétrons, o transporte eletrônico produz ATP e NADPH. O ciclo de Calvin utiliza essas moléculas para transformar dióxido de carbono em açúcares. Capítulo 1. Introdução às reações carboxilativas. Relação entre a fase fotoquímica e a fase bioquímica. A fotossíntese é dividida em 2 etapas principais. A fase fotoquímica, também conhecida como fase dependente da luz, e a fase bioquímica, também chamada de fase carboxilativa ou fase independente da luz. Durante a fase fotoquímica ocorre a captura da energia luminosa, que é convertida em energia química na forma de adenosina trifosfato, conhecida pela sigla ATP, e nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfato reduzido, conhecido pela sigla NADPH. Essas moléculas energéticas serão utilizadas posteriormente na fase bioquímica para transformar o dióxido de carbono atmosférico em carboidratos. Embora essa etapa seja frequentemente chamada de fase escura, essa denominação não é totalmente correta. As reações carboxilativas normalmente acontecem durante o dia, pois dependem do ATP e do NADPH produzidos na fase fotoquímica, que ocorre somente na presença de luz. ATP e NADPH. Os principais produtos energéticos da fase fotoquímica são o ATP e o NADPH, que exercem funções diferentes, porém complementares. O ATP fornece a energia necessária para que diversas reações químicas aconteçam, funcionando como a principal moeda energética da célula. Já o NADPH atua como poder redutor, fornecendo elétrons e hidrogênios para reduzir os compostos intermediários formados durante a fixação do carbono. Sem essas 2 moléculas, o ciclo de Calvin não pode ocorrer. Localização das reações carboxilativas. As reações carboxilativas acontecem no estroma dos cloroplastos, que é a região fluida localizada ao redor dos tilacoides. O estroma contém todos os componentes necessários para essa etapa da fotossíntese, incluindo enzimas, ATP, NADPH, ácido desoxirribonucleico plastidial e ribossomos. Entre todas as enzimas presentes, destaca-se a rubisco, considerada a principal enzima do estroma e responsável por iniciar a fixação do dióxido de carbono no ciclo de Calvin. Objetivo das reações carboxilativas. O principal objetivo das reações carboxilativas é incorporar o carbono atmosférico em moléculas orgânicas. Esse processo recebe o nome de fixação do carbono. Durante esse processo, o carbono entra na planta na forma de dióxido de carbono e, após uma sequência de reações bioquímicas, é convertido em compostos orgânicos essenciais para o metabolismo vegetal. Entre esses compostos estão os açúcares, o amido, a celulose, os aminoácidos e os lipídios, que serão utilizados para o crescimento, o desenvolvimento e o armazenamento de energia da planta. Resumo. A fase carboxilativa utiliza o ATP e o NADPH produzidos na fase fotoquímica para converter o dióxido de carbono em matéria orgânica.
Todo esse processo ocorre no estroma dos cloroplastos e depende diretamente da atividade da enzima rubisco. Capítulo 2. Rubisco. O que é a rubisco? A rubisco é a enzima responsável pela fixação inicial do dióxido de carbono durante a fotossíntese. Seu nome completo é ribulose, 1,5-bifosfato carboxilase oxigenase, refletindo sua capacidade de atuar tanto na fixação do dióxido de carbono quanto na reação com o oxigênio. Ela é considerada a proteína mais abundante da biosfera e, em muitas folhas, representa mais de 30% de toda a proteína presente nos tecidos vegetais. Estrutura da rubisco. A rubisco é formada por 16 subunidades organizadas em uma estrutura composta por 8 subunidades grandes e 8 subunidades pequenas. As subunidades grandes contêm os sítios catalíticos responsáveis pelas reações de carboxilação e oxigenação. As subunidades pequenas atuam principalmente na estabilidade e na regulação da proteína. Atividade carboxilase. Quando atua como carboxilase, a rubisco fixa o dióxido de carbono. Nessa reação, a ribulose 1,5-bifosfato reage com o dióxido de carbono, formando duas moléculas de 3-fosfoglicerato. Essa é a reação desejada pela planta, pois representa o início da incorporação do carbono atmosférico em moléculas orgânicas. Atividade oxigenase. A rubisco também pode atuar como oxigenase. Nesse caso, ela reage com oxigênio em vez do dióxido de carbono. Como resultado, são produzidas uma molécula de 3-fosfoglicerato e uma molécula de 2-fosfoglicolato. Esse composto inicia o processo chamado fotorrespiração, que reduz a eficiência da fotossíntese ao consumir energia e diminuir a quantidade líquida de carbono fixado. Limitações da rubisco. Apesar de sua enorme importância, a rubisco apresenta algumas limitações. Sua velocidade catalítica é relativamente baixa e sua afinidade pelo dióxido de carbono também é limitada. Por isso, ocorre competição entre o dióxido de carbono e o oxigênio pelo mesmo sítio ativo da enzima. Como consequência, as plantas precisam produzir grandes quantidades de rubisco para manter taxas adequadas de fixação de carbono. Rubisco ativase. A atividade da rubisco é regulada por outra proteína chamada rubisco ativase. Sua função é manter a rubisco ativa, removendo moléculas que possam bloquear seu sítio catalítico. Dessa forma, a rubisco ativase garante maior eficiência na fixação do carbono, principalmente quando as condições ambientais variam. Resumo. A rubisco é a principal enzima da fotossíntese. Ela pode atuar como carboxilase, promovendo a fixação do carbono, ou como oxigenase, iniciando a fotorrespiração. Capítulo 3. Ciclo de Calvin-Benson. Conceito. O ciclo de Calvin-Benson é a principal via de assimilação de carbono nas plantas do tipo C3. Esse ciclo corresponde ao conjunto de reações responsáveis pela fixação do dióxido de carbono durante a fase bioquímica da fotossíntese. Ele foi descrito pelo pesquisador Melvin Calvin, que utilizou carbono radioativo para acompanhar o caminho percorrido pelo dióxido de carbono até sua incorporação em compostos orgânicos. A principal função do ciclo de Calvin-Benson é converter o dióxido de carbono em carboidratos. Para isso, utiliza a energia fornecida pelo ATP e o poder redutor fornecido pelo NADPH, ambos produzidos na fase fotoquímica. As 3 fases do ciclo. O ciclo de Calvin-Benson é dividido em 3 etapas principais. A primeira é a carboxilação, quando ocorre a fixação do dióxido de carbono pela rubisco. A segunda é a redução, na qual os compostos formados são convertidos em trioses fosfatadas utilizando ATP e NADPH. A terceira é a regeneração, em que parte dessas trioses é utilizada para reconstruir a ribulose 1,5-bifosfato, permitindo que o ciclo continue funcionando continuamente. Molécula inicial. A molécula responsável por receber inicialmente o dióxido de carbono é a ribulose 1,5-bifosfato. Esse açúcar possui 5 átomos de carbono e reage com o dióxido de carbono sob a ação da rubisco. Produto final. O principal produto exportado pelo ciclo de Calvin-Benson é o gliceraldeído 3-fosfato, também conhecido como G3P. Esse composto é utilizado para produzir sacarose, amido, celulose e diversas outras moléculas orgânicas importantes para o metabolismo vegetal. Resumo. O ciclo de Calvin converte o dióxido de carbono em moléculas orgânicas por meio de 3 etapas: carboxilação, redução e regeneração. Capítulo 4. Reações detalhadas do ciclo de Calvin. Carboxilação. A primeira etapa do ciclo de Calvin é a carboxilação. Nela, a rubisco catalisa a reação entre a ribulose 1,5-bifosfato e o dióxido de carbono. Essa reação forma um composto instável com 6 átomos de carbono que rapidamente se divide, originando 2 moléculas de 3-fosfoglicerato. Essa etapa marca o início da incorporação do carbono atmosférico em compostos orgânicos. Fosforilação do 3-fosfoglicerato. Depois de formado, o 3-fosfoglicerato sofre uma fosforilação. O ATP produzido na fase fotoquímica fornece a energia necessária para transformar o 3-fosfoglicerato em 1,3-bifosfoglicerato. Essa transformação prepara a molécula para a etapa seguinte. Na etapa de redução, o NADPH fornece elétrons e hidrogênios para reduzir 1,3-bifosfoglicerato. Como resultado, forma-se o gliceraldeído 3-fosfato. Esse composto é rico em energia e servirá de matéria-prima para a síntese de diversos carboidratos. A regeneração da ribulose 1,5-bifosfato.
Parte do gliceraldeído 3-fosfato produzido será utilizada para formar compostos orgânicos. A maior parte, entretanto, permanece no ciclo e participa de uma sequência de reações que regeneram a ribulose 1,5-bifosfato. Essa regeneração é indispensável para que novas moléculas de dióxido de carbono possam ser fixadas. Blast, produção líquida. Para cada 3 moléculas de dióxido de carbono fixadas, o ciclo de Calvin produz uma molécula líquida de gliceraldeído 3-fosfato. Ao todo, são formadas 6 moléculas desse composto. 5 permanecem no ciclo para generar ribulose 1,5-bifosfato, e apenas uma é exportada para produzir açúcares, amido, celulose e outros compostos orgânicos. Resumo. O ciclo de Calvin começa com a fixação do dióxido de carbono pela rubisco. Em seguida, ocorrem as etapas de fosforilação e redução, utilizando ATP e NADPH. O principal produto formado é o gliceraldeído 3-fosfato, enquanto a maior parte desse composto permanece no ciclo para regenerar a ribulose 1,5-bifosfato e manter o processo funcionando continuamente. Capítulo 5. Balanço energético do ciclo de Calvin. Fixação de uma molécula de dióxido de carbono. Cada molécula de dióxido de carbono fixada pelo ciclo de Calvin exige energia proveniente da fase fotoquímica. Em média, são consumidas 3 moléculas de ATP e 2 moléculas de NADPH para incorporar um átomo de carbono em compostos orgânicos. Formação de uma molécula de glicose. Para produzir uma molécula de glicose, que possui 6 átomos de carbono, o ciclo de Calvin precisa fixar 6 moléculas de dióxido de carbono. Cada molécula fornece um átomo de carbono que será incorporado à estrutura final da glicose. Consumo total. Para formar uma molécula de glicose, o ciclo de Calvin consome 18 moléculas de ATP, 12 moléculas de NADPH e 6 moléculas de dióxido de carbono. Esses compostos fornecem toda a energia e o poder redutor necessários para transformar o carbono atmosférico em carboidratos. Relação com a fase fotoquímica. Todo o ATP e todo o NADPH utilizados no ciclo de Calvin são produzidos durante a fase fotoquímica. Isso demonstra que as duas etapas da fotossíntese são totalmente interdependentes. Enquanto a fase fotoquímica produz energia e poder redutor, a fase bioquímica utiliza essas moléculas para fixar o carbono e sintetizar matéria orgânica. Sem ATP e NADPH, o ciclo de Calvin não acontece. Eficiência energética. A fotossíntese é considerada um dos processos biológicos mais eficientes da natureza. Ela converte a energia luminosa do Sol em energia química armazenada nas ligações dos carboidratos. Posteriormente, essa energia será utilizada pela própria planta em seu metabolismo ou será transferida para outros organismos ao longo das cadeias alimentares. Capítulo 6. Fotorrespiração. Conceito de fotorrespiração. A fotorrespiração é um processo metabólico que se inicia quando a enzima rubisco atua como oxigenase, em vez de atuar como carboxilase. Nesse processo, a rubisco incorpora oxigênio molecular à ribulose 1,5-bifosfato, produzindo compostos que não podem ser utilizados diretamente no ciclo de Calvin. Durante muito tempo, a fotorrespiração foi considerada um processo desperdiçador, pois consome energia e libera parte do carbono que já havia sido fixado. Entretanto, atualmente sabe-se que ela também desempenha funções importantes na proteção do metabolismo vegetal. Origem da fotorrespiração. A rubisco surgiu há bilhões de anos, quando a atmosfera terrestre possuía altas concentrações de dióxido de carbono e baixas concentrações de oxigênio. Naquela época, sua atividade como oxigenase praticamente não causava problemas. Com o aumento da concentração de oxigênio atmosférico provocado pela atividade de cianobactérias, a rubisco pode competir constantemente entre o dióxido de carbono e o oxigênio. Essa competição deu origem à fotorrespiração. Reação de oxigenação. Quando atua como oxigenase, a rubisco utiliza oxigênio em vez de dióxido de carbono. Nessa reação, a ribulose 1,5-bifosfato origina uma molécula de 3-fosfoglicerato e uma molécula de 2-fosfoglicolato. Enquanto o 3-fosfoglicerato continua normalmente no ciclo de Calvin, o 2-fosfoglicolato não pode ser utilizado diretamente. Por isso, ele precisa passar por uma sequência de reações de reciclagem que caracteriza a via fotorrespiratória. Problema do 2-fosfoglicolato. O 2-fosfoglicolato apresenta 2 problemas principais. O primeiro é que ele não participa do ciclo de Calvin. O segundo é que pode interferir em diversos processos metabólicos da célula. Por isso, a planta precisa reciclá-lo, transformando-o novamente em compostos úteis. Esse processo recebe o nome de via fotorrespiratória. Quando a fotorrespiração aumenta, a atividade oxigenase da rubisco aumenta quando a concentração de dióxido de carbono diminui e a concentração de oxigênio aumenta no interior da folha. Esse comportamento também é favorecido por temperaturas elevadas e pelo fechamento dos estômatos, que reduz a entrada de dióxido de carbono. Essas condições são comuns durante períodos de seca. Como consequência, ocorre aumento da fotorrespiração e redução da eficiência da fotossíntese. Importância fisiológica. Apesar de reduzir a eficiência fotossintética, a fotorrespiração ajuda a dissipar o excesso de energia, evita danos oxidativos e contribui para manter o funcionamento adequado dos fotossistemas. Capítulo 7. Via fotorrespiratória. Visão geral.
A via fotorrespiratória é um processo complexo que envolve 3 organelas celulares. São elas o cloroplasto, o peroxissomo e a mitocôndria. Por envolver essas 3 estruturas, ela é considerada uma das rotas metabólicas mais integradas das células vegetais. Esse processo ocorre quando a rubisco utiliza oxigênio em vez de dióxido de carbono, desencadeando uma sequência de reações que permite recuperar parte do carbono perdido, embora com gasto de energia. Etapa no cloroplasto. A via começa no cloroplasto. Nessa etapa forma-se o 2-fosfoglicolato, resultado da atividade oxigenase da rubisco. Como esse composto não participa do ciclo de Calvin, ele é rapidamente convertido em glicolato. Em seguida, o glicolato é transportado para o peroxissomo. Etapa no peroxissomo. No peroxissomo, o glicolato é oxidado e convertido em glicoxilato. Posteriormente, transforma-se em glicina. Durante essas reações, ocorre a formação de peróxido de hidrogênio, uma substância altamente reativa e potencialmente tóxica para a célula. Por isso, a enzima catalase atua rapidamente, degradando o peróxido de hidrogênio em água e oxigênio, protegendo a célula contra danos oxidativos. Etapa na mitocôndria. Na mitocôndria, 2 moléculas de glicina são convertidas em uma molécula de serina. Durante essa transformação, ocorre liberação de dióxido de carbono e amônia. Essa etapa é importante porque parte do carbono previamente fixado durante a fotossíntese é perdida. Além disso, essas reações participam do metabolismo energético e do balanço de nitrogênio da célula. Retorno ao peroxissomo. A serina retorna ao peroxissomo. Ali, ela passa por novas transformações metabólicas até originar o glicerato. Esse composto será utilizado na etapa seguinte. Retorno ao cloroplasto. O glicerato retorna ao cloroplasto. Nessa etapa, uma molécula de ATP é utilizada para fosforilar o glicerato, formando 3-fosfoglicerato. Finalmente, esse composto retorna ao ciclo de Calvin, permitindo recuperar parte do carbono que havia sido desviado pela fotorrespiração. Capítulo 8. Custos energéticos da fotorrespiração. A fotorrespiração exige um gasto considerável de energia. Durante o processo ocorre consumo de ATP, que é a principal moeda energética da célula. Esse gasto reduz a eficiência geral da fotossíntese, pois parte da energia disponível é utilizada para sustentar a própria via fotorrespiratória. Consumo de poder redutor. Além do ATP, a fotorrespiração também consome moléculas redutoras, como NADH e NADPH, dependendo da etapa metabólica. Consequentemente, parte da energia química produzida pela fotossíntese deixa de ser utilizada para formar compostos orgânicos e passa a ser empregada na reciclagem metabólica. Liberação de dióxido de carbono. A principal perda de carbono ocorre na mitocôndria. Durante a conversão de 2 moléculas de glicina em uma molécula de serina, ocorre liberação de dióxido de carbono. Esse carbono já havia sido previamente fixado pelo ciclo de Calvin. Por isso, existe uma perda líquida de carbono assimilado pela planta. Liberação de amônia. Além do dióxido de carbono, essa reação também libera amônia. Como a amônia é potencialmente tóxica para a célula, ela precisa ser rapidamente reassimilada por outras rotas metabólicas. Esse processo exige gasto adicional de energia. Redução da eficiência fotossintética. Como consequência de todos esses fatores, ocorre redução da eficiência da fotossíntese. A planta acumula menos carbono, consome mais energia e reduz seu potencial de produtividade. Em condições de altas temperaturas e baixa disponibilidade de dióxido de carbono, esses efeitos tornam-se ainda mais intensos. Capítulo 9. Mecanismos de redução da fotorrespiração. Problema evolutivo. A fotorrespiração representa um desafio para as plantas. Ao longo da evolução, surgiram mecanismos capazes de reduzir a atividade oxigenase da rubisco. O principal deles é encontrado nas plantas do tipo C4. Plantas C4. As plantas C4 desenvolveram um sistema capaz de concentrar dióxido de carbono próximo da rubisco. Nessas espécies, o dióxido de carbono é inicialmente fixado por outra enzima chamada PEP-carboxilase. Essa enzima possui alta afinidade pelo dióxido de carbono e praticamente nenhuma afinidade pelo oxigênio. Como consequência, nessa etapa inicial não ocorre fotorrespiração. O dióxido de carbono é convertido inicialmente em oxaloacetato, malato e aspartato. Todos esses compostos possuem 4 átomos de carbono, razão pela qual essas espécies recebem o nome de plantas C4. Posteriormente, esses compostos liberam dióxido de carbono próximo da rubisco. A elevada concentração de dióxido de carbono reduz drasticamente sua atividade como oxigenase. Exemplos de plantas C4. Entre os principais exemplos de plantas C4 estão o milho, a cana-de-açúcar, o sorgo e o capim-elefante. Importância agronômica. As plantas C4 apresentam maior eficiência fotossintética. Também apresentam melhor desempenho em ambientes com temperaturas elevadas. Além disso, utilizam a água de forma mais eficiente e apresentam maior potencial de produtividade agrícola. Capítulo 10. Integração entre fotossíntese e fotorrespiração. Competição entre dióxido de carbono e oxigênio. A rubisco pode realizar 2 reações diferentes. Na primeira, chamada carboxilação, ela reage com o dióxido de carbono, permitindo a continuidade do ciclo de Calvin e favorecendo a fixação de carbono. Na segunda, chamada oxigenação, ela reage com o oxigênio, iniciando a via fotorrespiratória.
Essas duas reações competem continuamente pelo mesmo sítio ativo da enzima. O resultado depende principalmente das concentrações relativas de dióxido de carbono e oxigênio, além das condições ambientais. Efeito da temperatura. À medida que a temperatura aumenta, ocorrem mudanças importantes no funcionamento da rubisco. Sua afinidade pelo dióxido de carbono diminui, enquanto sua atividade como oxigenase aumenta. Além disso, temperaturas elevadas favorecem relativamente a presença de oxigênio em comparação ao dióxido de carbono. Como consequência, a fotorrespiração torna-se mais intensa em ambientes quentes. Efeito do déficit hídrico. Durante períodos de seca, as plantas fecham seus estômatos para reduzir a perda de água. Esse fechamento diminui a entrada de dióxido de carbono na folha. Enquanto isso, o oxigênio produzido durante a fotossíntese continua se acumulando no interior do tecido vegetal. Essas condições favorecem diretamente a atividade oxigenase da rubisco, aumentando a intensidade da fotorrespiração. Impacto na produtividade. Altas taxas de fotorrespiração geralmente provocam redução do crescimento vegetal, menor acúmulo de biomassa e diminuição da produtividade agrícola. Isso acontece porque parte da energia e do carbono fixado é perdida durante a via fotorrespiratória. Por esse motivo, compreender esse fenômeno é fundamental para a agronomia, especialmente no desenvolvimento de estratégias que aumentem a eficiência fotossintética das culturas. Comparação geral. Na carboxilação, o substrato utilizado é o dióxido de carbono. Esse processo produz compostos úteis para a planta, contribui para o aumento da produtividade e não libera dióxido de carbono. Na fotorrespiração, o substrato utilizado é o oxigênio. Embora também consuma ATP, esse processo libera dióxido de carbono, não produz compostos úteis de forma direta e reduz a produtividade da planta. Capítulo 11. Aplicações agronômicas das reações carboxilativas e da fotorrespiração. Importância para a produção agrícola. A produtividade das culturas depende diretamente da eficiência da fotossíntese. Quanto maior a capacidade da planta de converter o dióxido de carbono em biomassa, maior tende a ser seu crescimento, a produção de grãos, de fibras, de frutos e o acúmulo de matéria seca. Por essa razão, compreender as reações carboxilativas é fundamental para a agronomia moderna. Eficiência das plantas C3 e C4. As plantas do tipo C3 são as mais abundantes na natureza. Entre os principais exemplos estão a soja, o feijão, o trigo, o arroz e o algodão. Entretanto, em ambientes quentes e secos, as plantas do tipo C4 normalmente apresentam maior eficiência fotossintética. Entre elas destacam-se o milho, a cana-de-açúcar e o sorgo. Essa vantagem ocorre porque essas espécies reduzem significativamente a ocorrência da fotorrespiração. Melhoramento genético. Diversos programas de melhoramento genético têm como objetivo aumentar a eficiência da enzima rubisco. Com isso, busca-se melhorar o desempenho fotossintético das culturas agrícolas. As principais estratégias envolvem reduzir as perdas de energia e de carbono provocadas pela fotorrespiração, aumentar o aproveitamento do dióxido de carbono e desenvolver plantas mais tolerantes à seca e às altas temperaturas. O objetivo final é sempre aumentar a produtividade das lavouras. A engenharia metabólica. A engenharia metabólica vem se destacando como uma área promissora para aumentar a eficiência da fotossíntese. As pesquisas incluem modificações estruturais e funcionais na rubisco, o desenvolvimento de novas rotas metabólicas capazes de reduzir a fotorrespiração e até mesmo a introdução de características típicas das plantas C4 em espécies do tipo C3. Essas estratégias representam um grande potencial para aumentar a eficiência do uso de carbono e energia pelas plantas. Mudanças climáticas. O aumento da concentração de dióxido de carbono na atmosfera pode alterar significativamente o funcionamento da fotossíntese. Em muitas espécies do tipo C3, esse aumento reduz a intensidade da fotorrespiração, pois há maior disponibilidade de dióxido de carbono em relação ao oxigênio no sítio ativo da rubisco. Como consequência, ocorre aumento da assimilação de carbono e, potencialmente, maior produtividade. Entretanto, esses efeitos também dependem de outros fatores ambientais, como temperatura, disponibilidade de água e nutrição mineral. Uso eficiente da água. A eficiência no uso da água está diretamente relacionada ao desempenho fotossintético das plantas. Espécies capazes de manter altas taxas de fotossíntese, mesmo perdendo pouca água, apresentam grande vantagem agronômica. Nesse aspecto, as plantas do tipo C4 geralmente apresentam desempenho superior ao das plantas C3 em ambientes sujeitos ao déficit hídrico. Importância agronômica. O conhecimento das reações carboxilativas e da fotorrespiração permite aperfeiçoar o manejo das culturas, escolher espécies mais adequadas para cada ambiente, aumentar a produtividade agrícola e desenvolver novas tecnologias voltadas para o aumento da eficiência fotossintética. Na capítulo 12. Quantificação das reações carboxilativas. Medição das trocas gasosas. A principal forma de avaliar a fotossíntese consiste na análise das trocas gasosas realizadas pela planta. Nessa técnica são avaliadas a absorção de dióxido de carbono, a liberação de vapor de água e a condutância estomática. Essas informações permitem analisar o desempenho fisiológico da planta. Taxa fotossintética líquida.
A taxa fotossintética líquida representa a quantidade efetiva de carbono assimilado pela planta. Quanto maior essa taxa, maior é a capacidade da planta de converter dióxido de carbono em matéria orgânica. Curvas de assimilação e concentração interna de dióxido de carbono. Uma das ferramentas mais utilizadas em pesquisas é a curva que relaciona a assimilação líquida de dióxido de carbono com a concentração interna de dióxido de carbono. Essas curvas permitem estimar a eficiência da rubisco, identificar limitações bioquímicas e avaliar a capacidade fotossintética da planta. Fluorescência da clorofila. A fluorescência da clorofila permite avaliar o funcionamento dos fotossistemas. Essa técnica é amplamente utilizada para detectar estresse hídrico, estresse térmico, fotoinibição e danos fisiológicos causados por diferentes condições ambientais. Isótopos de carbono. Os isótopos de carbono podem ser utilizados para estudar a eficiência fotossintética, analisar diferentes vias metabólicas e diferenciar plantas do tipo C3 das plantas do tipo C4. Esse método é bastante empregado em pesquisas avançadas de fisiologia vegetal. Aplicações em pesquisa. A quantificação da fotossíntese possui ampla aplicação em diversas áreas. Entre elas destacam-se o melhoramento genético, a fisiologia vegetal, a ecofisiologia e os estudos relacionados à produção agrícola. Capítulo 13. Revisão geral e questões comentadas. Revisão. O processo fotossintético pode ser compreendido como uma sequência integrada de etapas. Inicialmente, a fase fotoquímica produz ATP e NADPH, que fornecem energia e poder redutor para as etapas seguintes. Depois disso, o dióxido de carbono entra nos cloroplastos e torna-se disponível para a fixação do carbono. Na etapa seguinte, a enzima rubisco fixa o dióxido de carbono na ribulose 1,5-bifosfato, iniciando o ciclo de Calvin. Como resultado dessa reação, forma-se o 3-fosfoglicerato. Em seguida, utilizando ATP e NADPH, o 3-fosfoglicerato é reduzido e convertido em gliceraldeído 3-fosfato. Parte desse composto é utilizada para sintetizar carboidratos, que servirão como fonte de energia e material estrutural para a planta. Outra parte permanece no ciclo para regenerar a ribulose 1,5-bifosfato, permitindo que novas moléculas de dióxido de carbono sejam continuamente fixadas. Enquanto houver luz, disponibilidade de dióxido de carbono e produção de ATP e NADPH, esse processo continuará ocorrendo de forma contínua. Questões comentadas. Questão 1. Qual é a principal enzima responsável pela fixação do carbono? Resposta. A enzima rubisco. Comentário. Ela é responsável por catalisar a incorporação inicial do dióxido de carbono no ciclo de Calvin. Questão 2. Qual é a molécula que recebe inicialmente o dióxido de carbono? Resposta. Ribulose 1,5-bifosfato. Questão 3. Qual é o primeiro produto estável formado durante a carboxila? Resposta. 3-fosfoglicerato. Questão 4. Qual é o principal produto exportado pelo ciclo de Calvin? Resposta. Gliceraldeído 3-fosfato. Questão 5. Quantas moléculas de ATP são necessárias para formar uma molécula de glicose? Resposta. 18 moléculas de ATP. Questão 6. Quantas moléculas de NADPH são necessárias para formar uma molécula de glicose? Resposta. 12 moléculas de NADPH. Questão 7. O que inicia a fotorrespiração? Resposta. A atividade oxigenase da enzima rubisco. Questão 8. Qual composto problemático é durante a fotorrespiração? Resposta. 2-fosfoglicolato. Questão 9. Quais organelas participam da via fotorrespiratória? Resposta. O cloroplasto, o peroxissomo e a mitocôndria. Questão 10. Qual enzima permite reduzir a fotorrespiração nas plantas do tipo C4? Resposta. A enzima PEP carboxilase. Capítulo 1. Introdução ao transporte pelo floema. As plantas produzem grande quantidade de compostos orgânicos durante a fotossíntese. Entretanto, a maior parte dessas substâncias é produzida nas folhas, enquanto muitos órgãos consumidores localizam-se em regiões distantes da planta. Para solucionar esse desafio, os vegetais desenvolveram um sistema de transporte especializado chamado floema. O transporte de substâncias orgânicas através do floema recebe o nome de translocação. Esse processo permite que os compostos produzidos em uma determinada região da planta sejam distribuídos para outras partes que necessitam desses recursos para crescer, manter suas atividades metabólicas ou armazenar reservas. O floema é um tecido vascular responsável pelo transporte dos compostos orgânicos produzidos durante a fotossíntese. Entre as principais substâncias transportadas estão a sacarose, os aminoácidos, os hormônios vegetais, os ácidos orgânicos, as proteínas e os ácidos ribonucleicos sinalizadores. Dessa forma, o floema conecta praticamente todos os órgãos da planta, formando uma ampla rede de distribuição metabólica. Embora o floema e o xilema sejam tecidos vasculares, cada um desempenha funções diferentes. O xilema é responsável pelo transporte de água e sais minerais, conduzindo essas substâncias principalmente da raiz para a parte aérea. Já o floema transporta fotoassimilados e outros compostos orgânicos, realizando o deslocamento das regiões fonte para as regiões dreno, tanto em direção à parte superior quanto à parte inferior da planta. O funcionamento adequado do floema é essencial para o crescimento vegetal, para a formação de frutos, para o desenvolvimento de sementes, para a formação das raízes e para o armazenamento de reservas. Sem esse sistema de transporte, a planta seria incapaz de distribuir a energia produzida nas folhas para os demais órgãos.
Do ponto de vista agronômico, praticamente toda a produção agrícola depende do bom funcionamento do floema. Na cana-de-açúcar, por exemplo, ele é responsável pelo acúmulo de sacarose nos colmos. Na soja, participa do enchimento dos grãos. No milho, transporta os carboidratos até a espiga. Já na fruticultura, é fundamental para o acúmulo de açúcares nos frutos, influenciando diretamente sua qualidade e produtividade. Capítulo 2. Estrutura do floema. O floema é formado por diferentes tipos de células especializadas que trabalham em conjunto para garantir o transporte eficiente da seiva floemática. Entre seus principais componentes estão os elementos de tubo crivado, as células companheiras, o parênquima floemático e as fibras floemáticas. Cada uma dessas estruturas exerce funções específicas que tornam possível o transporte dos fotoassimilados. Os elementos de tubo crivado constituem as principais células condutoras do floema. São células alongadas, organizadas em série, que apresentam poucos organelos e perdem o núcleo funcional quando atingem a maturidade. Essa característica reduz a resistência ao fluxo da seiva, permitindo que o transporte ocorra de maneira mais eficiente. Nas extremidades dos elementos crivados, encontram-se as placas crivadas, estruturas que possuem pequenos poros, responsáveis pela passagem dos solutos, pela comunicação entre as células e pela continuidade do fluxo da seiva floemática. Essas placas funcionam como verdadeiros canais de conexão ao longo do tecido. As células companheiras permanecem metabolicamente ativas durante todo o funcionamento do floema. Elas produzem adenosina trifosfato, conhecido como ATP, realizam o controle metabólico dos elementos crivados, participam do carregamento do floema e garantem a manutenção dessas células condutoras. A intensa comunicação entre células companheiras e elementos crivados ocorre por meio dos plasmodesmos. O parênquima floemático atua principalmente no armazenamento de substâncias, na troca de compostos entre os tecidos e no transporte lateral, oferecendo importante suporte metabólico ao funcionamento do floema. Já as fibras floemáticas possuem função de sustentação mecânica. Elas apresentam paredes celulares espessas e lignificadas, proporcionando resistência e proteção ao tecido vascular. Capítulo 3. Conceito de fonte e dreno. Na fisiologia vegetal, o transporte de fotoassimilados pelo floema é organizado pela chamada relação fonte-dreno, um dos princípios mais importantes para compreender a distribuição de carboidratos dentro da planta. Uma fonte corresponde a qualquer órgão que produz ou exporta mais fotoassimilados do que consome. Em geral, essa função é desempenhada pelas folhas maduras e completamente desenvolvidas, nas quais a taxa de fotossíntese é superior às necessidades metabólicas locais. Como consequência, o excesso de açúcares, principalmente sacarose, é exportado para outras regiões da planta. Por outro lado, um dreno é qualquer órgão que consome ou armazena mais compostos orgânicos do que consegue produzir. Entre os principais exemplos estão as raízes, os frutos, as sementes, as flores, as folhas jovens e as gemas em crescimento. Esses órgãos apresentam intensa atividade metabólica ou encontram-se em desenvolvimento, dependendo constantemente do fornecimento de fotoassimilados produzidos nas regiões fonte. O transporte pelo floema ocorre justamente em função da diferença entre produção e consumo existente entre fontes e drenos. A sacarose desloca-se das regiões onde está disponível em maior quantidade para aquelas que apresentam maior demanda fisiológica. Esse fluxo contínuo garante que os órgãos em crescimento, armazenamento ou reprodução recebam energia e matéria-prima suficientes para desempenhar suas funções. É importante destacar que o mesmo órgão pode alterar sua função ao longo do desenvolvimento da planta. As folhas jovens, por exemplo, inicialmente comportam-se como drenos, pois ainda não realizam fotossíntese suficiente para atender às próprias necessidades. À medida que crescem e amadurecem, tornam-se capazes de produzir grandes quantidades de carboidratos e passam a atuar como fontes, exportando sacarose para outras partes da planta. Essa mudança recebe o nome de conversão fonte-dreno. Nem todos os drenos apresentam a mesma capacidade de atrair fotoassimilados. Essa característica é conhecida como força do dreno e depende principalmente da taxa de crescimento do órgão, de sua atividade metabólica e de sua capacidade de armazenamento. Frutos em desenvolvimento, por exemplo, costumam representar drenos muito fortes, competindo intensamente pelos carboidratos produzidos pelas folhas e direcionando grande parte dos assimilados para seu crescimento e enchimento. Sob o ponto de vista agronômico, compreender a relação entre fontes e drenos é essencial para aumentar a produtividade das culturas. Quanto mais eficiente for o transporte de fotoassimilados para frutos, sementes, raízes tuberosas e outros órgãos de interesse econômico, maior tende a ser o rendimento final da produção. Capítulo 4. Composição da seiva floemática. A seiva floemática corresponde ao fluido transportado no interior dos elementos crivados do floema. Trata-se de uma solução altamente concentrada de compostos orgânicos, responsável por distribuir substâncias produzidas ou mobilizadas pela planta para os diferentes órgãos que necessitam desses recursos. Além de transportar nutrientes, a seiva floemática também participa da comunicação fisiológica entre os diversos tecidos vegetais. O principal soluto presente na seiva floemática é a sacarose, considerada a principal forma de transporte de carboidratos nas plantas. Essa molécula apresenta elevada estabilidade química, baixa reatividade e grande eficiência energética, características que a tornam ideal para ser transportada por longas distâncias sem sofrer alterações significativas. Em muitas espécies vegetais, a sacarose representa mais de 80% de todos os solutos transportados pelo floema.
Além da sacarose, a seiva floemática transporta aminoácidos, que constituem uma importante fonte de nitrogênio para a planta. Esses compostos são fundamentais para o crescimento, para a síntese de proteínas e para o desenvolvimento das sementes, contribuindo diretamente para o metabolismo vegetal. Outro grupo importante de substâncias presentes na seiva floemática é formado pelos hormônios vegetais. Entre eles destacam-se as auxinas, as citocininas, o ácido abscísico e as giberelinas. Esses reguladores de crescimento são transportados pelo floema para diferentes regiões da planta, coordenando processos como divisão celular, alongamento dos tecidos, desenvolvimento dos órgãos, germinação das sementes, maturação dos frutos e respostas às condições ambientais. Pesquisas mais recentes demonstram que o floema também transporta moléculas responsáveis pela comunicação entre os diferentes órgãos da planta. Entre elas estão proteínas sinalizadoras, ácidos ribonucleicos mensageiros e pequenos ácidos ribonucleicos regulatórios. Essas moléculas funcionam como sinais de comunicação, permitindo que diferentes tecidos troquem informações e coordenem respostas relacionadas ao crescimento, ao desenvolvimento e à adaptação às mudanças do ambiente. É importante destacar que a composição da seiva floemática não permanece constante. Ela varia de acordo com a espécie vegetal, o estágio de desenvolvimento da planta, as condições ambientais e a disponibilidade de nutrientes no solo. Dessa forma, o floema não atua apenas como um sistema de transporte de compostos orgânicos, mas também como uma sofisticada rede de comunicação fisiológica que integra o funcionamento de toda a planta. Capítulo 5. Hipótese do fluxo de pressão de Munch. Durante muitos anos, os cientistas procuraram compreender como a seiva floemática era transportada por toda a planta. Diversas hipóteses foram propostas, mas foi no ano de 1930 que o fisiologista alemão Ernst Munch apresentou a teoria que permanece até hoje como a explicação mais aceita para esse processo. Sua proposta, conhecida como hipótese do fluxo de pressão, ou hipótese de Munch, descreve o transporte da seiva floemática como um movimento em massa impulsionado por diferenças de pressão geradas entre as regiões fonte e dreno. Segundo essa hipótese, o processo inicia-se nas regiões fonte, representadas principalmente pelas folhas maduras. Nessas folhas, a sacarose produzida durante a fotossíntese é carregada para o interior dos elementos crivados do floema. O aumento da concentração de sacarose reduz o potencial osmótico dessa região, favorecendo a entrada de água proveniente do xilema por osmose. Como consequência, ocorre um aumento da pressão de turgor, formando uma região de alta pressão no interior do floema. Nas regiões dreno acontece o processo contrário. Em órgãos como raízes, frutos, sementes e tecidos em crescimento, a sacarose é removida da seiva floemática para ser utilizada pelo metabolismo ou armazenada como reserva. Com a retirada desse açúcar, o potencial osmótico aumenta, reduzindo a entrada de água. Parte dessa água retorna ao xilema, diminuindo a pressão de turgor e estabelecendo uma região de baixa pressão. A diferença de pressão existente entre as regiões fonte e dreno constitui a força responsável por impulsionar a seiva floemática ao longo do floema. Dessa maneira, a solução rica em sacarose desloca-se continuamente das regiões de maior pressão para aquelas de menor pressão, em um mecanismo conhecido como fluxo em massa. Esse processo permite o transporte eficiente de fotoassimilados por grandes distâncias, garantindo que todos os órgãos da planta recebam os compostos necessários para seu crescimento, desenvolvimento e armazenamento de reservas. Ao longo das últimas décadas, diversos experimentos forneceram evidências que sustentam a hipótese de Munch. Entre essas evidências, destacam-se as medições da pressão no interior do floema, o rastreamento dos açúcares utilizando carbono radioativo, os estudos sobre o fluxo da seiva floemática e diferentes modelos matemáticos capazes de reproduzir com precisão o comportamento observado nas plantas. Atualmente, essa teoria é considerada a explicação mais aceita para o transporte de fotoassimilados no floema e representa um dos pilares da fisiologia vegetal moderna. Capítulo 6. Formação do gradiente de pressão. A hipótese do fluxo de pressão de Munch estabelece que a movimentação da seiva floemática depende da existência de diferenças de pressão entre os órgãos fonte e os órgãos dreno. Essas diferenças são geradas pelo carregamento e pelo descarregamento de sacarose no floema, formando um gradiente de pressão capaz de impulsionar o transporte dos fotoassimilados por toda a planta. Nas folhas maduras, onde a fotossíntese ocorre de maneira intensa, há elevada produção de sacarose. Esse açúcar é transportado para o interior dos elementos crivados do floema, aumentando sua concentração. À medida que isso acontece, o potencial osmótico diminui, favorecendo a entrada de água proveniente do xilema por osmose. Como consequência, o volume das células aumenta e a pressão de turgor se eleva, estabelecendo uma região de alta pressão no floema. Essa pressão representa a força inicial responsável por impulsionar o transporte da seiva floemática. Nos órgãos consumidores, como raízes, frutos, sementes e tecidos em crescimento, ocorre a remoção contínua da sacarose transportada pelo floema. À medida que esse açúcar é descarregado e utilizado pelo metabolismo ou armazenado, o potencial osmótico aumenta, favorecendo a saída de água dos elementos crivados. Como resultado, a pressão de turgor diminui, formando uma região de baixa pressão. Essa diferença em relação à pressão existente na região fonte é indispensável para manter o fluxo contínuo da seiva floemática. A movimentação da seiva ocorre naturalmente das regiões de alta pressão para as regiões de baixa pressão, em um processo conhecido como fluxo em massa.
Esse mecanismo pode ser comparado ao deslocamento da água no interior de uma mangueira, submetida a diferentes pressões em suas extremidades. Da mesma forma, a diferença de pressão entre fonte e dreno impulsiona a seiva ao longo dos elementos crivados, permitindo o transporte eficiente dos fotoassimilados por grandes distâncias. Todo esse processo depende também da participação do xilema. Na região fonte, a água desloca-se do xilema para o floema em resposta à elevada concentração de sacarose nos elementos crivados. Já na região dreno, após o descarregamento dos açúcares, parte dessa água retorna do floema para o xilema. Esse intercâmbio contínuo entre os dois tecidos vasculares é essencial para manter as diferenças de pressão que sustentam o transporte da seiva floemática ao longo da planta. Leque capítulo 7. Carregamento do floema. O carregamento do floema corresponde ao processo pelo qual os fotoassimilados produzidos nas células fotossintéticas são transferidos para os elementos crivados. Essa etapa é indispensável para iniciar o transporte a longa distância e garantir que os compostos orgânicos produzidos nas folhas possam ser distribuídos para os demais órgãos da planta. Nas folhas maduras, o dióxido de carbono fixado durante a fotossíntese é convertido em carboidratos. Grande parte desses carboidratos é transformada em sacarose, que representa o principal açúcar transportado pelo floema. Entretanto, apenas produzir sacarose não é suficiente para que o transporte aconteça. É necessário concentrar esse açúcar no interior dos elementos crivados. Quanto maior a concentração de sacarose, menor será o potencial osmótico do floema, favorecendo a entrada de água proveniente do xilema por osmose. Esse processo aumenta a pressão de turgor e cria as condições necessárias para impulsionar a seiva floemática ao longo da planta. O carregamento do floema pode ocorrer por dois mecanismos principais. O primeiro é o carregamento simplástico, no qual a sacarose se desloca diretamente entre as células por meio dos plasmodesmos. O segundo é o carregamento aplástico, no qual a sacarose percorre inicialmente o espaço extracelular antes de ser absorvida pelos elementos crivados através de proteínas transportadoras. A eficiência do carregamento do floema influencia diretamente a velocidade do transporte, o crescimento da planta, o acúmulo de biomassa e, consequentemente, a produtividade agrícola. Por isso, essa etapa representa um dos processos mais importantes da fisiologia vegetal. Capítulo 8. Transporte simplástico. No transporte simplástico, a sacarose desloca-se entre as células através dos plasmodesmos, que são pequenos canais microscópicos, responsáveis por estabelecer conexões diretas entre os citoplasmas celulares. Graças a essas conexões, os fotoassimilados conseguem passar de uma célula para outra sem precisar atravessar repetidamente as membranas plasmáticas, tornando o transporte mais contínuo e eficiente. Nesse mecanismo, a sacarose percorre um caminho totalmente interno à planta. O transporte começa nas células do mesófilo, passa pelas células intermediárias, segue para as células companheiras e finalmente alcança os elementos crivados do floema. Todo esse percurso acontece exclusivamente através das ligações citoplasmáticas existentes entre as células. O transporte simplástico apresenta diversas vantagens fisiológicas. Como os fotoassimilados se deslocam diretamente pelo citoplasma celular, ocorre menor gasto de energia, já que há pouca necessidade de transporte ativo através das membranas. Além disso, o deslocamento costuma ser mais rápido e apresenta menor dependência de proteínas transportadoras específicas, favorecendo um fluxo contínuo de sacarose. Apesar dessas vantagens, esse mecanismo depende da existência de plasmodesmos funcionais e de uma boa continuidade citoplasmática entre as células. Sua eficiência está diretamente relacionada ao grau de conectividade celular. Por esse motivo, nem todas as espécies vegetais conseguem utilizar exclusivamente essa estratégia de carregamento do floema. O transporte simplástico é predominante em muitas árvores e espécies perenes, cujos tecidos apresentam elevada quantidade de plasmodesmos. Nessas plantas, essa estratégia permite um carregamento eficiente do floema com menor consumo de energia, favorecendo o transporte contínuo dos fotoassimilados durante todo o desenvolvimento vegetal. Capítulo 9. Transporte apoplástico. No transporte apoplástico, a sacarose é inicialmente liberada para o espaço extracelular antes de ser absorvida pelos elementos crivados do floema. Diferentemente do transporte simplástico, nesse mecanismo os açúcares precisam atravessar membranas celulares durante seu percurso, tornando o processo dependente da atuação de proteínas transportadoras. O apoplasto corresponde ao conjunto formado pelas paredes celulares e pelos espaços intercelulares. Nesse compartimento, as substâncias deslocam-se externamente ao citoplasma das células, percorrendo os espaços existentes entre elas, até serem novamente absorvidas pelos tecidos do floema. Como a sacarose precisa atravessar membranas plasmáticas para entrar e sair das células, o transporte apoplástico depende da atuação de proteínas transportadoras especializadas. Essas proteínas controlam de forma seletiva a entrada e a saída dos açúcares, regulando a quantidade de sacarose carregada para o floema e proporcionando maior controle sobre todo o processo. Uma das principais vantagens desse mecanismo é justamente esse elevado controle fisiológico. Como a movimentação da sacarose depende das proteínas transportadoras, a planta consegue regular com maior precisão o carregamento do floema de acordo com suas necessidades metabólicas. Além disso, esse sistema permite concentrar grandes quantidades de sacarose nos elementos crivados, favorecendo um transporte eficiente para os órgãos dreno. Por outro lado, o transporte apoplástico também apresenta algumas limitações. Como a sacarose precisa atravessar membranas celulares, ocorre maior gasto de energia quando comparado ao transporte simplástico.
Além disso, o processo depende do funcionamento adequado das proteínas transportadoras, tornando-se mais sensível a alterações metabólicas que possam comprometer sua atividade. Sob o ponto de vista agronômico, o carregamento apoplástico predomina em diversas culturas de grande importância econômica, como o milho, a cana-de-açúcar e o algodão. Nessas espécies, o controle preciso sobre o transporte da sacarose contribui diretamente para o crescimento, o desenvolvimento e a produtividade das plantas. Capítulo 10. Transporte dependente de adenosina trifosfato. Grande parte do carregamento apoplástico da sacarose depende de um mecanismo conhecido como transporte ativo. Nesse processo, a planta utiliza energia metabólica para concentrar sacarose no interior dos elementos crivados, permitindo que sua concentração seja muito superior à encontrada nas células vizinhas. Esse acúmulo é indispensável para o funcionamento eficiente do transporte floemático. Na membrana plasmática das células envolvidas nesse processo existem enzimas especializadas chamadas bombas de prótons. Essas proteínas utilizam a energia fornecida pela adenosina trifosfato para transportar íons hidrogênio para o exterior da célula. Em outras palavras, a energia proveniente da adenosina trifosfato é utilizada para bombear prótons através da membrana plasmática. O bombeamento contínuo desses prótons gera duas diferenças importantes entre o interior e o exterior da célula. A primeira é uma diferença na concentração de íons hidrogênio. A segunda é uma diferença de cargas elétricas. Juntas, essas diferenças formam o chamado gradiente eletroquímico, que representa uma forma de energia potencial armazenada pela célula. Posteriormente, essa energia é utilizada para transportar sacarose. A entrada desse açúcar ocorre através de proteínas transportadoras conhecidas como simportes. Nesse mecanismo, os prótons retornam espontaneamente para o interior da célula seguindo o gradiente eletroquímico, levando simultaneamente a sacarose através da mesma proteína. Esse processo é conhecido como simporte de prótons e sacarose. Graças a esse mecanismo, a sacarose pode ser acumulada no interior dos elementos crivados em concentrações muito superiores às encontradas nas células vizinhas, sem que cada molécula de sacarose consuma diretamente uma molécula de adenosina trifosfato. A energia utilizada nesse transporte já havia sido armazenada anteriormente na forma do gradiente eletroquímico. O elevado acúmulo de sacarose reduz o potencial osmótico do floema, favorece a entrada de água proveniente do xilema e aumenta a pressão de turgor. Essa pressão é a responsável por impulsionar o fluxo em massa da seiva floemática ao longo da planta. Do ponto de vista agronômico, o transporte ativo da sacarose possui enorme importância, pois está diretamente relacionado ao enchimento dos grãos, ao acúmulo de açúcares em culturas como a cana-de-açúcar, ao crescimento dos frutos e ao aumento da produtividade agrícola. Alterações nesse mecanismo podem comprometer o carregamento do floema, reduzir a distribuição de fotoassimilados e provocar perdas significativas na produção das culturas. Capítulo 11. Descarregamento do floema. Depois que a seiva floemática percorre toda a planta, ela precisa entregar os fotoassimilados aos órgãos que irão utilizá-los ou armazená-los. Esse processo recebe o nome de descarregamento do floema. Enquanto o carregamento ocorre nas regiões fonte, onde a sacarose é produzida e inserida no floema, o descarregamento acontece nos órgãos dreno, responsáveis pelo consumo ou armazenamento dessas substâncias. Essa etapa é indispensável para manter o fluxo contínuo da seiva floemática, pois permite que novos fotoassimilados continuem sendo transportados ao longo da planta. Após chegarem aos órgãos dreno, os açúcares podem ser utilizados de diferentes maneiras. Eles podem fornecer energia para a respiração celular, participar do crescimento da planta, contribuir para a formação de novos tecidos, ser armazenados como reservas ou servir para a produção de outros compostos importantes para o metabolismo vegetal. A sacarose, que é o principal carboidrato transportado pelo floema, raramente permanece acumulada por muito tempo nos elementos crivados. Ela é rapidamente removida para atender às necessidades fisiológicas dos tecidos consumidores. O descarregamento pode ocorrer por dois mecanismos diferentes. No descarregamento simplástico, os fotoassimilados passam diretamente entre os citoplasmas das células através dos plasmodesmos. Nesse percurso, a sacarose desloca-se dos elementos crivados para as células companheiras e posteriormente para as células do órgão dreno. Já no descarregamento apoplástico, a sacarose é inicialmente liberada para o espaço extracelular e, em seguida, absorvida pelas células do dreno por meio de proteínas transportadoras. Esse mecanismo é muito comum em frutos, sementes e órgãos especializados no armazenamento de reservas. Depois de chegar ao órgão dreno, a sacarose frequentemente é transformada em glicose, frutose ou amido. Essa conversão reduz sua concentração nas células receptoras e favorece a continuidade do transporte pelo floema, mantendo sempre um gradiente que estimula a chegada de novos fotoassimilados. Quanto mais eficiente for o descarregamento, maior será a capacidade do dreno em receber assimilados, influenciando diretamente o crescimento, o desenvolvimento e a produtividade da planta. Capítulo 12. Mudanças entre fonte e dreno, durante o desenvolvimento. As relações entre fonte e dreno não permanecem constantes ao longo da vida da planta. À medida que o desenvolvimento vegetal avança, diferentes órgãos podem alterar sua função de acordo com suas necessidades metabólicas e sua capacidade de realizar fotossíntese. Durante o início do desenvolvimento, as folhas jovens apresentam baixa capacidade fotossintética e consomem mais fotoassimilados do que conseguem produzir. Por isso, nesse estágio, elas atuam como drenos, recebendo carboidratos provenientes das folhas mais maduras.
Com o passar do tempo, essas folhas aumentam sua atividade fotossintética, passam a produzir grandes quantidades de carboidratos e começam a exportar sacarose para outras regiões da planta. Nesse momento, deixam de ser drenos e passam a atuar como fontes. Os frutos em desenvolvimento representam alguns dos drenos mais fortes encontrados nas plantas. Como necessitam de grande quantidade de energia para crescer e amadurecer, recebem uma parcela significativa dos fotoassimilados produzidos pelas folhas. As sementes também funcionam como importantes drenos durante sua formação. Nelas ocorre intenso acúmulo de amido, proteínas e lipídios, formando reservas que serão utilizadas durante a germinação e o desenvolvimento inicial da nova planta. Os órgãos de reserva, como tubérculos, rizomas e raízes de reserva, também podem mudar de função ao longo do ciclo de vida. Durante o período de armazenamento, atuam como drenos, acumulando compostos orgânicos. Posteriormente, durante a brotação, tornam-se fontes, fornecendo essas reservas para sustentar o crescimento das novas estruturas. O conhecimento dessas relações possui enorme importância para a agricultura. Compreender o comportamento das fontes e dos drenos permite planejar melhor o manejo nutricional, realizar podas mais eficientes, controlar a carga de frutos e adotar práticas que aumentem a produtividade das culturas. Capítulo 13. Transporte para frutos e sementes. Grande parte da produção agrícola depende da eficiência com que os fotoassimilados são transportados para frutos e sementes. Esses órgãos representam o principal interesse econômico de diversas culturas e necessitam de um fornecimento constante de compostos orgânicos durante todo o seu desenvolvimento. Durante o crescimento dos frutos, ocorre intensa importação de sacarose, aminoácidos e hormônios vegetais. Essas substâncias sustentam o crescimento celular, favorecem o acúmulo de açúcares e participam do processo de maturação. Em muitas espécies, a sacarose transportada pelo floema é convertida em glicose e frutose. Essa transformação aumenta a concentração de açúcares simples, tornando os frutos mais doces e atrativos para a dispersão das sementes. Nas sementes ocorre intenso acúmulo de amido, proteínas e óleos, formando reservas indispensáveis para a germinação e para o desenvolvimento inicial da plântula. Em culturas como milho, soja, trigo e arroz, o enchimento dos grãos depende diretamente da eficiência do transporte realizado pelo floema. Qualquer limitação nesse processo reduz o acúmulo de matéria seca e compromete o rendimento final da cultura. Por esse motivo, frutos e sementes são considerados drenos prioritários e dependem diretamente do funcionamento adequado do floema para alcançar seu máximo potencial produtivo. Capítulo 14. Métodos de estudo do floema. O estudo do floema sempre representou um grande desafio para os pesquisadores. Esse tecido encontra-se localizado no interior da planta e apresenta elevada pressão nos elementos crivados, dificultando a coleta direta da seiva floemática. Para superar essas dificuldades, diversas técnicas experimentais foram desenvolvidas ao longo do tempo. Uma das mais conhecidas é o anelamento, que consiste na remoção de uma faixa da casca contendo o floema. Após esse procedimento, o transporte dos fotoassimilados é interrompido e os açúcares passam a se acumular acima da região anelada. Esse experimento forneceu uma das primeiras evidências sobre a função do floema no transporte dos compostos orgânicos. Outra técnica importante utiliza carbono radioativo para acompanhar o deslocamento dos produtos da fotossíntese ao longo da planta. Esse método permitiu demonstrar de forma definitiva que os fotoassimilados percorrem grandes distâncias através do floema. Os pulgões também contribuíram para o avanço das pesquisas. Como esses insetos alimentam-se diretamente da seiva floemática, seus estiletes podem ser utilizados para coletar pequenas amostras da seiva sem provocar alterações significativas em sua composição. Essa técnica permitiu analisar detalhadamente os compostos presentes no floema. Além dessas metodologias, diversos corantes e marcadores químicos são utilizados para acompanhar a velocidade do transporte, a direção do fluxo e a distribuição dos fotoassimilados entre os diferentes órgãos da planta. Graças ao conjunto dessas técnicas, foi possível compreender o funcionamento do floema e desenvolver aplicações importantes para a fisiologia vegetal e para o aumento da produtividade agrícola. Capítulo 15. Revisão geral do transporte floemático. O transporte floemático pode ser entendido como uma sequência contínua de eventos que permite distribuir os fotoassimilados produzidos durante a fotossíntese para todos os órgãos da planta. O processo começa nas folhas, onde a fotossíntese produz sacarose, o principal açúcar transportado pelo floema. Em seguida, essa sacarose é carregada para o interior dos elementos crivados, aumentando sua concentração e reduzindo o potencial osmótico do tecido. Como consequência dessa redução do potencial osmótico, a água proveniente do xilema entra no floema por osmose, elevando a pressão de turgor no interior dos elementos crivados. A diferença de pressão formada entre as regiões fonte e dreno gera o chamado fluxo em massa, responsável pelo deslocamento da seiva floemática ao longo da planta. Quando a seiva alcança os órgãos dreno, como raízes, frutos, sementes, folhas jovens e estruturas de armazenamento, a sacarose é descarregada do floema. Nesses tecidos, ela pode ser utilizada imediatamente para fornecer energia, participar do crescimento e da formação de novos tecidos, ou ser convertida em compostos de reserva, como o amido. Dessa maneira, o transporte floemático integra a produção, a distribuição e a utilização dos fotoassimilados, garantindo o crescimento, o desenvolvimento, a reprodução e o funcionamento adequado de toda a planta.